Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. DXD Crossover, Minhas Waifus Demônios. Capítulo 101. Guia. Um rugido ensurdecedor irrompeu da boca enorme e fétida da raposa demônio. O olhar de Isayama Yumi se aguçou enquanto ela instintivamente sacava sua lâmina preciosa, Shishio, minha besta espiritual. Hangure Inui. Com um chamado agudo, uma besta mítica colossal se materializou ao lado dela, uma fusão de várias criaturas com cabeça de leão, rosto de macaco e caudas de cobra se contorcendo. No segundo seguinte, tanto o mestre quanto a besta espiritual avançaram em uníssono. Bum! Um raio atingiu a raposa demoníaca de brilho dourado, mas a força do impacto enviou um choque entorpecente às mãos de Yumi. Ela estreitou os olhos e olhou atentamente. A lâmina de Shishio havia atingido o corpo da raposa, mas não havia nenhum arranhão. Seu coração afundou imediatamente. Hangure investiu com suas mandíbulas bem abertas, agarrando a raposa demônio, apenas para arrancar meros fios de luz dourada. A enorme raposa demoníaca olhou friamente para Yumi antes de levantar repentinamente sua pata dianteira. Estrondo. Yumi reagiu rapidamente levantando Shishio para bloquear o golpe. Mesmo assim, a força bruta a fez voar para trás. Caramba! Yumi estalou a língua em frustração. Ela não conseguiu nem lutar contra esse yokai. A raposa demônio soltou um bufo de desdém. Já que você chegou até aqui, prepare-se para se tornar meu sacrifício. Seu olhar penetrante fixou-se em Ivanaga Kotoko. Sacrifício? Eu? Por que eu? Kotoko piscou, incrédula, antes de imediatamente correr para trás de Arata. Ela agarrou-se às costas dele e olhou para ele com olhos suplicantes. Que querido demônio, você vai me proteger, certo? Ela perguntou com uma voz suave e lamentável. Arata coçou o queixo e estreitou os olhos. Isso fazia parte do nosso contrato? Contrato C? Kotoko congelou no local. Espere um minuto. Nós realmente definimos algum termo naquela época? Antes que ela pudesse protestar mais, a raposa demônio investiu, sua enorme mandíbula descendo bem acima da cabeça de Arata. E a aia? Tique, que praga barulhenta. O olhar de Arata ficou frio como gelo. Com um simples aceno de mão, um corte branco e brilhante surgiu. O grito da raposa demônio foi abruptamente interrompido. Sangue jorrou de seu pescoço enquanto sua cabeça decepada caía no chão com um baque pesado. Seu corpo enorme se desintegrou lentamente em luz dourada, deixando para trás apenas uma única cauda de raposa no chão. Arata estreitou os olhos. A cauda se contraiu. Então, como se percebesse o perigo, ele escapou de repente. Arata nem hesitou. Correntes negras de magia irromperam de sua mão, envolvendo a cauda e puxando-a para trás. A cauda tremia violentamente, lutando com todas as suas forças. Mas Arata permaneceu imperturbável. Ele simplesmente apertou o aperto. Uma figura fantasmagórica surgiu diante dele. Os olhos dele se encontraram. Arata deu um leve sorriso irônico. Ora, a própria Goromo Jitsune. A Goromo soltou um bufo frio, aparentemente percebendo que recuperar o rabo dela era impossível. Então ela deixou apenas uma mensagem. Cuide bem dele. Então sua forma espectral se desfez em nada. Yumi, que acabará de se recuperar, assentiu. Isso confirma. Ela está em Kyoto. Arata ergueu uma sobrancelha. E a raposa de 9 caudas Yasaka? Ela é a líder dos yokai de Kyoto, certo? Yumi hesitou. O departamento de contramedida suspeita que a Goromo possa estar colaborando com a Aliança do Inferno. Arata congelou por um segundo. Inferno? Hades? Arata? Esse mundo de anime mashup era muito complicado. Até a Goromo estava trabalhando com Hades agora. Espera aí, ela se qualificava para isso? Afinal, era o Hades. Balançando a cabeça, ele decidiu não pensar mais nisso. Em vez disso, ele se virou para Yumi. Vamos, é hora do seu ritual de reencarnação. Yumi ficou em silêncio por um momento, mas ela não recusou. Sua falta de protesto foi resposta suficiente. Arata então desviou o olhar para Kotoko com um sorriso malicioso nos lábios. Parece que você escapou por pouco dessa vez. Ahaha. Kotoko soltou uma risada estranha. Ao ver Arata e Yumi descendo a montanha, ela o seguiu rapidamente. Mas antes de sair, ela lançou um último olhar para o santuário agora vazio atrás deles. No sopé da montanha. Kotoko ainda estava atrás de Arata e Yumi quando de repente sentiu um olhar sobre ela. Ela enrijeceu-se. Virando-se ligeiramente, ela viu Arata olhando para ela com uma expressão bastante divertida. Kotoko imediatamente assumiu sua expressão mais inocente e piscou. Posso assistir ao ritual de reencarnação? Ela perguntou com fingida curiosidade. Não. Arata rejeitou imediatamente. Kotoko fez beicinho. Nem uma pequena negociação. Arata ergueu uma sobrancelha, seu sorriso irônico se aprofundando. Existe. Tá? Kotoko se animou um pouco. Torne-se minha família. Sim, não, obrigado. Kotoko rejeitou com a mesma rapidez. Ela então suspirou dramaticamente. Tudo bem, então vou me retirar. Mas quando ela estava prestes a ir, de repente ela sorriu e pegou seu telefone. Que tal trocarmos contatos? Ela piscou, brincando. Arata não recusou. Afinal, ela era uma potencial futura candidata do família. Enquanto isso, na base da montanha, uma voz alegre soou. Yukino, tem um santuário aqui também. Arata desviou o olhar. 2 figuras familiares apareceram. Yukinoshita Yukino e Uigahama Yui. Tá, é o presidente Arata. Yui engasgou de surpresa. Ao ouvir isso, Yukino também se virou para olhar, apenas para ver Arata descendo do santuário com 2 garotas ao lado dele. Por um momento, ela ficou rígida. Arata apenas acenou para eles em saudação antes de continuar seu caminho com Yumi. Parada, os olhos de Ivanaga Kotoko brilharam de curiosidade. Presidente Arata. Ela já tinha descoberto o nome dele quando eles trocaram informações de contato. Mas presidente, hein? Ele é o chefe de algum clube na Academia Shushin?
Kotoko se aproximou de Yuigahama Yui e de repente perguntou: Ei, você sabe a qual clube Arata pertence? Vá. Yui ficou surpresa com a pergunta repentina, mas depois de reconhecer Kotoko como a garota que estava seguindo Arata mais cedo, ela suspirou aliviada e deu um tapinha no peito. Kotoko, imperturbável, repetiu a pergunta. Yui pescou confusa antes de responder. Ah, ele é o presidente do clube de pesquisa sobrenatural. Ao ouvir isso, o olhar de Yukino também se voltou para Kotoko, sua expressão um pouco cautelosa. No entanto, não era realmente uma informação confidencial. Mesmo que Kotoko não tivesse perguntado a Yui, ela poderia facilmente ter descoberto na escola. Perguntar a Yui foi simplesmente o caminho mais fácil. Obrigado. Com isso, Kotoko se virou e foi embora. Ei, Yuki. Yui de repente cutucou o braço de Yukino, com uma expressão conflituosa. Será que não deveríamos mesmo entrar para o clube de pesquisa sobrenatural? Ela podia parecer despreocupada, mas viver dia após dia com medo de espíritos malignos e ameaças sobrenaturais era exaustivo. Se o clube de pesquisa sobrenatural tivesse o poder de lidar com essas coisas, então, por que não participar? Yui não conseguia entender por que eles não fariam isso. Yukino abriu a boca, mas hesitou. Junte-se ao harém do Arata? Impossível. A voz de Yui ficou mais baixa, cheia de frustração. Yuki, eu realmente não aguento mais essa vida. Yukino sentiu uma pontada no coração. Desculpe, Yui, ela murmurou. Yui balançou a cabeça. Tudo bem. Se nos juntarmos ao clube de pesquisa sobrenatural, conseguiremos resolver o nosso problema. Ela realmente acreditava nisso, porque ela viu Arata lutar com seus próprios olhos. Não. Yukino de repente levantou a voz. Yui estremeceu de surpresa. Uau, Yuki ficou realmente séria de repente. Percebendo sua reação exagerada, Yukino olhou para baixo pedindo desculpas. Desculpe, fiquei um pouco nervosa. Então ela olhou para cima novamente, colocando ambas as mãos firmemente nos ombros de Yui, seus olhos cheios de determinação. Não se preocupe, Yui. As consequências do que aconteceu com você. Eu assumo a responsabilidade por elas. Ela já tinha se decidido. Se tornar-se parte de um harém é o preço para ganhar poder. Então, pelo menos, eu suportarei isso sozinha. Ela ganharia esse poder e o usaria para proteger Yui pelo resto de sua vida. Era assim que ela iria expiar o fato de ter arrastado Yui para essa confusão. Vamos! Com uma determinação inabalável, Yukino se virou e foi embora. Yui piscou e então se virou para olhar para o santuário. Espera aí, não vamos dar uma olhada? Yukino balançou a cabeça. Ela já havia tomado sua decisão. Não faz sentido ficar pensando duas vezes agora. Além disso, um santuário que um demônio visitou. Será que ainda era sagrado? Ela não havia se esquecido dos pedidos de exorcismo do clube de pesquisa sobrenatural. Havia uma boa chance de que algo maligno estivesse escondido ali. Dada a sua condição atual, era melhor não correr riscos desnecessários. Arata trouxe Isayama Yumi de volta ao seu apartamento. No caminho, ele deu a ela um resumo sobre o sistema família e os benefícios que ele trazia. Até mesmo alguém normalmente inexpressivo como Yumi tinha os olhos brilhando no final. Um sistema de bênçãos com potencial ilimitado? Um mundo totalmente novo? Era como se uma porta para uma realidade completamente diferente tivesse se aberto para ela. Respirando fundo, ela se preparou mentalmente. No apartamento. Bem-vindo ao lar, mestre. Fuse Midori cumprimentou Arata quando ele entrou, então se virou para estudar o novo hóspede Yumi. Um novo recruta da família, hein? Essa era a explicação mais provável. O quarto. Tudo bem, tire isso. Yumi estremeceu um pouco, mas então, com movimentos lentos e constantes, tirou a blusa. Arata pressionou uma peça maligna contra suas costas lisas. Suprimindo as estranhas sensações que percorriam seu corpo, Yumi permaneceu em silêncio e imóvel, esperando a transformação se completar. Atrás dela, suas informações de status começaram a tomar forma. Isayama Yumi? Classificação. Demônio de classe média. Raça. Demônio. Mestre. Arata Valifer. Estatísticas. Força, I0. Agilidade, I0. Resistência, I0. Magia, I0. Habilidades únicas. Sentido espiritual. Desfile de 100 demônios. A coração de espada. Fluxo reverso cego. O demônio kármico. Capítulo 102. Isayama Yumi? Classificação. Demônio de classe média. Raça. Demônio. Mestre. Arata Valifer. Estatísticas. Força, I0. Agilidade, I0. Resistência, I0. Magia, I0. Habilidades únicas. Sentido espiritual. Desfile de 100 demônios coração de espada. Fluxo reverso cego demônio kármico. Sentido espiritual. Desfile de 100 demônios. Pode perceber espíritos e presenças maliciosas dentro do alcance. Marca os pontos fracos do alvo. Causa o dobro de dano contra inimigos do tipo espírito. A coração de espada. Fluxo reverso cego. Sacrifica a visão. Lutando com os olhos fechados, para melhorar muito a audição e a consciência espiritual. Entrando no estado olho da mente. Nesse estado, ataques físicos ganham penetração espiritual e permitem ao usuário prever os movimentos do inimigo. Demônio kármico. Possui o poder das chamas kármicas. Todos os ataques infligem carga kármica que se acumula gradualmente a cada golpe. Sempre que o alvo mata, trai ou engana, seus pecados se manifestam como chamas negras que se acendem de dentro. A intensidade das chamas corresponde ao peso dos seus pecados. Transformação diabólica, encarnação do fogo do inferno. Chamas kármicas. Arata levantou um dedo e com um suave som, chamas negras ganharam vida. Chamas do pecado. Ele examinou cuidadosamente a natureza do fogo. Ajustava sua intensidade com base no karma do alvo. Em outras palavras, quanto maior o fardo do pecado, mais forte é o fogo. Agora isso é interessante. Após copiar os detalhes da bênção de Yumi, Arata entregou a ela. Demônio kármico. Yumi se vestiu enquanto lia as informações.
Isso, na verdade, se encaixa perfeitamente nas minhas habilidades. Ela sacou sua lâmina preciosa, xixiu, e com um simples pensamento, chamas negras se enrolaram em seu fio. Yumi os examinou cuidadosamente. Eles não estão quentes? Ela compreendeu. O combustível para essas chamas não era calor, era karma. Quanto maior o pecado, mais feroz o fogo queimaria. Depois de experimentar seu novo poder por um tempo, Yumi baixou o olhar e se dirigiu respeitosamente a Arata. Arata-sama, quais são suas ordens? Agora que ela havia se tornado sua subordinada, seu respeito por ele havia se aprofundado. Os benefícios de se tornar um demônio, combinados com o sistema de bênçãos, eram uma oportunidade incrível. Mas, ela seria obrigada a dormir com ele? Embora seu rosto permanecesse calmo, um traço de inquietação agitou seu coração. Arata estudou por um momento, pensando no que fazer em seguida. Então, ele se lembrou de Agoromo Jitsune. Seus dedos distraidamente acariciaram a cauda macia e sedosa da raposa em suas mãos, que se contraiu levemente em resposta. Uma expressão estranha cruzou seu rosto. Espere, essa coisa ainda está conectada a Agoromo Jitsune? Ele se lembrou da figura sombria que tinha visto antes. A semelhança era inconfundível. Aquilo foi Otomi Yamabuki, não foi? Então ela foi revivida como na trama? Ah, como esse mundo vai ficar bagunçado. Depois de pensar um pouco, ele decidiu manter Yumi em Kyoto por enquanto. Você ficará em Kyoto por enquanto. Este arranjo tinha várias vantagens. Ela poderia reunir informações sobre as atividades sobrenaturais de Kyoto. A influência de sua família se expandiria para Kyoto. O mais importante, Arata estreitou os olhos, olhando para o rabo de raposa em sua mão. Esperar pacientemente que eu vá te buscar? Nem pensar. Ele não ia ficar sentado esperando Agoromo Jitsune bater à sua porta. Entendido. Yumi respondeu sem hesitar. Com emoções complicadas, ela deixou o apartamento de Arata. Antes de partir, Arata lhe entregou um manual de magia de teletransporte. Como um gênio de uma família de exorcistas, Yumi tinha excelentes capacidades de aprendizado. Com isso, ela poderia visitar o clube de Arata a qualquer momento, viajar entre mundos com mais facilidade e ganhar experiência. Será que ela poderia continuar trabalhando para o departamento de contramedidas agora que ela é um demônio? Arata duvidava que ela conseguisse esconder sua transformação por muito tempo. Embora os seres humanos poderosos neste mundo fossem raros, eles não deveriam ser subestimados. Certamente, o Bihô tinha maneiras de diferenciar entre humanos e demônios, certo? Pensando nisso, ele decidiu perguntar a Minamiya Natsuki, e talvez negociar uma pequena compensação enquanto estivesse lá. Lado de Natsuki. Ao receber a mensagem de Arata sobre sua compensação, a expressão de Natsuki escureceu. Esse maldito demônio ganancioso. Então, ela recebeu outra mensagem perguntando sobre o futuro cargo de Yumi. A Natsuki, espere. Yumi é seu servo? Arata sim. Ela está agora. É Arata, mas ela não estava quando você entrou em contato comigo pela primeira vez, estava? Arata, 2 casos diferentes. Então minha remuneração não vai mudar. A Natsuki. Ao ler sua resposta, Natsuki ficou sem palavras. Esse demônio não tinha vergonha. Mas discutir com ele era inútil. Qualquer que seja. Se ele quisesse alguma coisa, ela simplesmente lhe daria. De qualquer forma, não era problema dela lidar com isso. A Natsuki, o que você quer? Arata coçou o queixo, pensando em Yurikawa Ana. Até agora, o estilo de combate de Ana era muito básico, apenas se envolver em chamas e socar coisas. Que desperdício de potencial. Arata rapidamente se decidiu. Cada um dos seus demônios especiais valia a pena ser nutrido. Eles não apenas forneciam muito mais feedback do que os demônios comuns, mas seu potencial de crescimento era monstruoso. Demônios comuns tinham habilidades fracas, baixo potencial e até mesmo seu feedback era insignificante comparado aos especiais. Então, naturalmente, Arata os priorizou mais. Um professor para treinar meu subordinado em técnicas de combate corpo a corpo da chama? Natsuki leu a mensagem e imediatamente pensou em alguém. Perfeito. Era hora de dar a essa pessoa algum trabalho extra. Ela concordou sem hesitar. E se Yumi ainda poderia trabalhar no Bihô? Ela nem precisou pensar antes de responder. Não se preocupe, eles não vão desistir de um executor tão útil. Ela entendia a situação da humanidade muito melhor do que Arata. Tornar-se subordinado do demônio? Isso não era um problema. Mesmo que alguém fosse hospedeiro de um espírito amaldiçoado de alto grau, o Bihô ainda o acolheria sem hesitação. A humanidade simplesmente carecia de talento. Natsuki, é claro que alguma inteligência altamente sensível relacionada aos humanos estará fora dos limites para ela. Arata não se importou nem um pouco. Contanto que ela pudesse fornecer informações sobre potenciais recrutas da família, isso era suficiente. Quanto aos assuntos humanos, um demônio como ele não tinha interesse real nisso. Na verdade, a maioria das raças não humanas não se importava nem um pouco com a humanidade. Somente usuários de arma sagrada conseguiram atrair sua atenção. Essa era a triste realidade deste mundo. Os humanos não eram os protagonistas aqui. Enquanto isso, assim que Shukinoshita Yukino voltou para casa, a campainha tocou. Lá fora estava sua irmã, Yukinoshita Aruno, exibindo seu sorriso brilhante de sempre. Yukino, que tal uma conversinha? Ela piscou com a visita repentina da irmã, mas depois de um breve silêncio, ela se afastou para deixá-la entrar. Na sala de estar, Aruno tomou um gole de água antes de falar com um sorriso provocador. Yukino, você tem agido de forma estranha ultimamente. Ela se aproximou um pouco mais, deliberadamente fazendo sua voz parecer brincalhona. Não me diga que você realmente usou meu dinheiro para contratar um garoto de programa? A expressão de Yukino permaneceu indiferente. Não precisa se fazer de bobo. Você já sabe para onde foi o dinheiro. Desde o momento em que pediu dinheiro à irmã, ela teve certeza de que Aruno investigaria. Honestamente, ela ficou mais surpresa por ter demorado tanto para tocar no assunto. Aruno, no entanto, estava frustrado.
Ela foi ao clube de pesquisa sobrenatural diversas vezes, mas sempre dava em nada. Era impossível localizar o presidente do clube. Só de pensar nisso ela rangeu os dentes de frustração. Mas mais do que isso a deixou se sentindo impotente. Aruno sempre teve sucesso na sociedade humana, mas quando se tratava do sobrenatural, ela era completamente impotente. Sem entender a verdadeira história do clube, ela não podia fazer nenhum movimento imprudente. Um erro pode arrastar toda a família e Yukino para algo perigoso. E ainda assim, Yukino já parecia envolvida nisso. Aruno suspirou internamente, mas manteve a compostura, não deixando nenhuma emoção transparecer. Batendo os dedos na testa, ela fingiu um tom exasperado. Você continua tão desagradável quanto sempre, Yukino. O olhar calmo de Yukino não vacilou. Se você tem algo a dizer, diga. Aruno fez uma pausa. Então sua expressão brincalhona habitual desapareceu, substituída por algo sério. Ela decidiu ser direta. Yukino, você se envolveu com o sobrenatural, não é? Seu tom não deixou dúvidas. Seus olhos se fixaram nos de Yukino, recusando-se a desviar o olhar. Yukino estremeceu um pouco, mas rapidamente se recompôs. Então é por isso que ela demorou tanto para perguntar. Ela deve ter ido mais fundo do que eu esperava. Ao ouvir a pergunta da irmã, Yukino hesitou. Ela não tinha certeza do quanto Aruno havia descoberto. Mas naquele momento não havia mais como esconder. Ela suspirou. Sim. Aruno congelou por um momento. Então ela expirou lentamente com uma expressão complicada. Então é verdade. Para ser honesta, embora ela confiasse nas palavras de Shizuka Iratsuka, ela ainda tinha dúvidas persistentes sobre o sobrenatural. Mas ouvir isso diretamente de Yukino, agora não havia mais espaço para dúvidas. Foi real. A irmã dela nunca mentiria sobre algo assim. Respirando fundo, Aruno tomou uma decisão. Se Yukino estivesse envolvida, ela não ficaria sentada assistindo. Aruno olhou para a irmã, sua expressão séria e determinada. Yukino, eu vou te ajudar. Ela não sabia o que Yukino estava passando, mas ela percebeu que sua irmã precisava de ajuda. E como sua irmã mais velha, era sua responsabilidade dar um passo à frente. Yukino ficou momentaneamente atordoada. Mas, esse era o problema dela. Ela não podia arrastar mais ninguém para isso. Sua voz era firme. Está tudo bem, Aruno. Eu já sei como lidar com isso. Os olhos de Aruno se arregalaram ligeiramente. Ela tinha uma solução? Ela mergulhou em pensamentos profundos antes de finalmente falar. O clube de pesquisa sobrenatural? Yukino apertou os lábios, sem dizer nada. Aruno assentiu com conhecimento de causa. Fazia sentido. Para ambos, a única conexão real com o sobrenatural era o clube de pesquisa sobrenatural da Academia Shushin. Você está planejando pedir para eles consertarem o que quer que esteja acontecendo com você? A expressão de Aruno ficou mais certa. Esses 5 milhões de ienes, eram para eles resolverem alguma coisa? Então eles aceitam pedidos para problemas sobrenaturais? Ela estava juntando as peças. Yukino permaneceu em silêncio. Aruno suspirou. Então, ela finalmente fez a pergunta mais importante. Então, o que exatamente aconteceu com você? Ela sabia que Yukino estava envolvida em um evento sobrenatural, mas ela ainda não tinha ideia do que era. A pergunta de sua irmã? O corpo de Yukino enrijeceu-se ligeiramente. Ela queria chorar. Não pergunte a Aruno. O que ela deveria dizer? Que ela pudesse vê-los. Ela tentou o seu melhor para manter uma fachada calma. Porque com o canto do olho, pela janela, um espírito amaldiçoado com uma boca retorcida e aberta estava olhando diretamente para ela. Suor frio escorria pelas suas costas. Capítulo 103. Aruno finalmente foi embora, ainda se sentindo desconfiada e preocupada. Yukino, ela murmurou balançando a cabeça desamparadamente. Algumas coisas ela podia deixar a irmã resolver do seu jeito. Mas quando se trata de segurança pessoal, Yukino não deveria pelo menos conversar com sua família e pedir ajuda. Suspirar. Ainda assim, mesmo que Yukino não dissesse nada, Aruno tinha suas próprias maneiras de descobrir. Seu informante na Academia Shushin cuidaria disso. Sim, é isso mesmo, é sua vez, Shizuka. Iratsuka Shizuka, hein? De novo, depois de desligar o telefone, Iratsuka parecia completamente sem palavras. Espera, então a vida da sua irmã é importante, mas a vida da sua amiga não é? Coisas sobrenaturais? É não, obrigado. Não quero ter nada a ver com isso. Claro, ela já tinha fantasiado sobre ser protagonista de um anime antes, mas agora que algo assim estava realmente acontecendo na vida real, é claro que ela iria querer fugir. Ficar de olho em Yukino não deve ser um grande problema, certo? Ela hesitou, mas no final, ela se decidiu. Afinal, Yukinoshita Yukino ainda era sua aluna. Ajudar os alunos com seus problemas era dever do professor. No dia seguinte, Kyoto, Isayama Yumi retornou casualmente ao departamento de contramedidas ambientais. Ela não achou que havia nada de estranho em entrar no birô como um demônio, mas seu chefe claramente tinha uma opinião diferente. Jinguji Ayami olhou para Yumi com uma expressão complicada, sentindo-se profundamente perturbada. Ela já tinha ouvido as notícias de Natsuki na noite passada. Quando ela soube o que tinha acontecido, ela ficou completamente descrente. Mas agora, aqui estava Yumi parado na frente dela, como um demônio. Uma de suas melhores subordinadas saiu em missão. E acabou se vendendo para um demônio? Claro, estava fora de seu controle. Mas ainda assim, ela não conseguia deixar de se sentir frustrada. Outro talento humano promissor, roubado pelos demônios. Ayami estava perdendo a cabeça. Desde que os demônios ganharam a habilidade de reencarnar outras raças usando suas peças malignas, o já limitado conjunto de talentos da humanidade sofreu ainda mais. E para piorar a situação, aquele maldito demônio não só roubou o membro dela, como ainda teve a coragem de exigir pagamento por isso. Isso foi ridículo, inaceitável. No final das contas, a culpa foi toda daquela maldita bruxa do vazio.
Ela pediu que ela encontrasse alguém para ajudá-la, e ela encontrou um demônio? Mas, para ser justo, foi Yumi quem o invocou. Sim, não havia como evitar. Ela tinha que fazer o que fosse preciso para sobreviver. Ayami não culpou Yumi, ela só estava com uma dor de cabeça terrível. O que você planeja fazer de agora em diante? Ela perguntou. Yumi piscou para ela, confusa, antes de responder. O que você quer dizer? Vou continuar fazendo o que tenho feito. Ayami. Seu mestre demônio não lhe deu nenhuma ordem. Ele só me disse para continuar fazendo o que eu normalmente faço. Tudo bem então. Ayami franziu a testa. O que esse demônio estava pensando? Colocando seu povo dentro de uma organização governamental? O que ele estava fazendo? Não que ela tivesse escolha no assunto. Yumi já era um bem valioso, e agora que ela era um demônio, ela provavelmente era ainda mais útil. Ayami ficou tentado. Eles já estavam usando bruxas que faziam contratos com demônios, então que diferença fazia um membro demônio? Tudo bem, disse Ayami decisivamente. Mas não será difícil explicar para sua família? Diante disso, Yumi fez uma pausa antes de responder calmamente, não importa. Tarde. Yukinoshita Yukino respirou fundo e ficou do lado de fora do clube de pesquisa sobrenatural. Ela passou a tarde inteira sentada sozinha na sala de aula, lutando com seus pensamentos antes de finalmente se decidir. Ela ia se vender. Da noite passada até agora, ela estava presa em um ciclo de dúvida e hesitação. Mas por meio dessa batalha interna, ela percebeu. Admitir sua própria fraqueza não era sinal de fraqueza. Ela sempre se orgulhou de ser forte. Mas ela constantemente ignorava sua própria fragilidade. O incidente no antigo prédio da escola destruiu essa ilusão. Ela viu claramente sua própria fraqueza. Finalmente, ela aceitou sua própria fraqueza. Agora ela entendia. O verdadeiro poder estava em ter a coragem de admitir a própria fragilidade. Adeus, eu fraco e indefeso. Com uma determinação renovada nos olhos, Yukino agarrou a porta do clube de pesquisa sobrenatural. Abriu-a sem hesitar e fez uma profunda reverência sem nem olhar para dentro. Arata-senpai, por favor, deixe-me acompanhá-lo. Ela reuniu toda a coragem que tinha para dizer aquelas palavras que pesavam em seu coração há tanto tempo. Mas então, silêncio. Um silêncio longo e sufocante. Suor frio começou a se formar em sua testa. Por que ninguém disse nada? Ela não foi sincera o suficiente? Ela nem sequer se qualificou para se juntar à família de Arata? Ou pior, Arata-senpai não gostava dela? A mente de Yukino girava em uma espiral de pensamentos ansiosos e, bem no fundo, uma sensação de medo se instalou. Se Arata não a aceitasse. Então foi isso. Sua vida inteira foi arruinada. Essa percepção provocou uma onda de pânico nela. Ela passou tanto tempo hesitando, lutando com a decisão de se juntar ou não à família de Arata. Mas ela nunca considerou. Arata quereria como membro da família? Por que ele faria isso? Só porque ela era fofa? Houve um tempo em que ela pode ter pensado isso com arrogância. Mas, os outros membros da família de Arata, não eram todas garotas lindas e fofas? O medo e a incerteza a envolviam como uma névoa. Não que Arata precisasse dela. Era isso. Ela precisava de Arata. Com a cabeça baixa, seu olhar se voltou para seu próprio corpo imperfeito. Ei, não é a Yukino. O que ela está fazendo? As vozes repentinas ecoando pelo corredor tiraram Yukino de seus pensamentos. Ela instintivamente se endireitou, olhando na direção da origem das vozes, apenas para congelar em choque. O clube de pesquisa sobrenatural estava completamente vazio. Ao perceber isso, ela soltou um longo suspiro de alívio, embora suas pernas de repente parecessem fracas, forçando-a a se apoiar no batente da porta. É mesmo a Yukino. Rigidamente, Yukino virou a cabeça e viu Yui caminhando em sua direção, de braços dados com uma garota loira. Yukino, você? A expressão de Yui era complicada. Ontem, Yukino recusou categoricamente quando eles falaram sobre entrar para o clube de pesquisa sobrenatural. Mas agora, ali estava ela parada na porta. Ao encontrar o olhar de Yui, até mesmo alguém como Yukino não pôde deixar de se sentir um pouco desconfortável. Bem, é mesmo Yukino, hein? A loira Miura Yumiko estalou a língua divertida. Ela nunca tinha visto Yukino tão vulnerável antes. Isso era uma grande notícia. A expressão de Yukino permaneceu vazia, sem emoção. Mesmo que ela tivesse acabado de se envolver em uma situação um tanto embaraçosa, ela não se importou. Mas, o olhar de Yui a deixou desconfortável. Tenho coisas para fazer. Vou indo agora. Yukino decidiu recuar, virando-se e indo embora com um movimento suave. Espere. Yukino. Yui instintivamente se moveu para persegui-la. Miura Yumiko piscou surpresa e então gritou rapidamente, Yui, nós também não íamos Antes que ela pudesse terminar a frase, Yui, que havia dado alguns passos rápidos para frente, se virou e colocou a mão sobre a boca. Yukino hesitou no meio do caminho e se virou para olhar para Yui. Ao sentir o olhar de Yukino, o corpo de Yui enrijeceu-se. Lentamente, ela se virou para encará-la. Um breve silêncio se estendeu entre eles. Houve um entendimento silencioso entre eles. Finalmente Yui falou, Yukino, podemos conversar? Yukino assentiu. Miura Yumiko observou Yui e Yukino se preparando para sair juntas e sua expressão escureceu. Yui, você vai me abandonar desse jeito? Yui ficou tensa, procurando as palavras. Yumiko, é que, isso é meio difícil de explicar então. Ela queria dizer, por favor, não nos siga? Mas ela não conseguiu dizer isso em voz alta. Yumiko cruzou os braços, parecendo irritada, mas claramente determinada. Agora eu preciso saber o que está acontecendo. Eu também vou. Yui soltou um suspiro profundo. Yukino lançou-lhe um olhar com uma expressão que carregava um leve aviso. Só lembre-se, você pode não gostar do que descobrir. Como se eu me importasse.
Quanto mais tentavam afastá-la, mais curiosa ela ficava. Sala dos professores. Minamiya Natsuki estava sentada em sua cadeira, abanando-se preguiçosamente enquanto examinava Yurikawa Ana com os olhos semicerrados, cheia de dúvidas. Então, é essa que você diz que consegue usar chamas de ki com os punhos? Ana parecia uma aluna completamente normal. Onde exatamente ela parecia capaz de empunhar algo tão avançado quanto as chamas ki? Como professora na Academia Shushin, Natsuki tinha um olhar atento para talentos. Não havia como o potencial oculto de um aluno passar despercebido. O quê? Você não acredita em mim? Arata sorriu. Natsuki não respondeu, mas sua expressão disse tudo. Quer apostar? Se eu estiver certo, por que você não se torna minha família? O rosto de Natsuki escureceu imediatamente. Seu lolicon pervertido, juro que um dia vou te jogar na cadeia. É? Natsuki-chan está se juntando à família de Arata-senpai também? Os olhos de Ana se arregalaram em choque. Bate. Um leque dobrável apareceu do nada e caiu com força na cabeça de Ana. Ai! Não me chame de Natsuki-chan, e definitivamente não adicione chan a isso. Retraindo o leque, Natsuki lançou um olhar furioso para Ana. E só para constar, quando foi que eu disse que ia me juntar à família dele? Ana esfregou a cabeça, resmungando baixinho. Se Arata-senpai estiver de olho em você, não há como escapar. Natsuki-chan, você com certeza vai acabar como um membro da família. Natsuki olhou para Arata e Ana e disse, vamos, vou levar vocês para encontrar aquele idiota. Capítulo 104. Academia Shushin, campo esportivo. Sasazaki Misaki observou Natsuki se aproximar com 2 demônios a reboque, com o rosto cheio de resignação. Então, você me vendeu para os demônios desse jeito? Natsuki permaneceu calma. Vendida? Isso parece terrível. Não, você está sendo contratada como professora para os demônios. Misaki piscou. Isso significa que sou pago por aula? A expressão de Natsuki não mudou. Você pode tentar se candidatar. Ou, ela apontou seu leque dobrável na direção de Arata e continuou. Você poderia perguntar a eles? Um arrepio percorreu a espinha de Misaki. Sua boca se contraiu. Perguntar ao demônio? Ela olhou para Arata, que parecia gentil por fora, mas só de estar ali, ele exalava uma presença avassaladora que lhe causava arrepios. Esse cara era definitivamente incrivelmente forte. Pedir um salário a alguém como ele? Talvez ela também pudesse assinar sua própria sentença de morte. Misaki caiu derrotado. Natsuki deu um tapinha no ombro dela, tranquilizando-a. Não fique tão triste. Em breve, as pessoas vão te chamar de professor do demônio. Isso é motivo de orgulho, não é? Misaki lançou-lhe um olhar furioso. Nossa, obrigada. Agradeço muito. De nada. Natsuki escondeu a boca atrás do leque, mas seus lábios se curvaram em divertimento. Ela não conseguiu conter uma risada. A reação daquele idiota não tinha preço. Ai. Misaki pigarreou, forçando-se a recuperar a compostura. Certo, não adianta reclamar. Vamos começar com um pouco de treino. Ela colocou firmemente as 2 mãos nos ombros de Ana e declarou em voz alta. Você está pronta, Ana? Ah, esse sim. Ana estremeceu diante da repentina explosão de entusiasmo de Misaki, instintivamente endireitando a postura. Misaki assentiu, satisfeita. Ah, nada mal mesmo. Você também tem o físico perfeito para o treinamento de artes marciais. O rosto de Ana ficou vermelho por causa dos elogios, e então, como se de repente tivesse percebido algo, ela deixou escapar. Espere um pouco. Então, senhorita Natsuki e senhorita Misaki, vocês não são humanas normais, são? Agora você percebe isso? Arata, Natsuki e Misaki tiveram exatamente o mesmo pensamento. Misaki terminou de avaliar o físico de Ana e assentiu em aprovação. Nada mal. Agora vamos ver sua habilidade de chama de ki. Como professora de educação física da Academia Shushin, Misaki tinha uma forte impressão de Ana. Afinal de contas, qualquer um se lembra de um aluno que se empanturrou de comida enquanto corria voltas na aula de educação física. Naquela época, Misaki notou essa garota com um apetite aparentemente infinito. Ela nunca imaginaria que na próxima vez que se encontrassem, Ana já seria um demônio. Foi meio surreal. Mas ainda assim, Ana era apenas uma aluna comum antes. E agora ela havia dominado as chamas de ki. Misaki estava cético. Mas certamente os demônios não se incomodariam em mentir sobre algo assim. Natsuki também tinha suas dúvidas, e foi por isso que ela decidiu ir junto. Caso contrário, ela teria deixado Arata e seu povo encontrarem Misaki sozinhos. Ela sabia que Arata não brincaria sobre algo assim. Mas a ideia de Ana possuir chamas de ki ainda era difícil de acreditar. Se Ana não fosse uma aluna de Shushin, Natsuki provavelmente não teria reagido tão fortemente. Mas isso aconteceu bem debaixo do nariz dela. Ana nem fazia parte da família de Arata há tanto tempo. Depois de receber a mensagem de Arata ontem, Natsuki investigou Ana. Antes de se tornar um demônio, ela não era nada mais que uma pessoa comum. Natsuki estreitou os olhos e observou Ana atentamente. Arata, percebendo isso, deu um leve sorriso. Ana, mostre a eles o que você tem. Os olhos de Ana se aguçaram e num instante ela ativou a energia vital dentro dela. No momento seguinte, chamas douradas irromperam de seu corpo, envolvendo-a completamente. Ela parecia um super saiyajin. Os olhos de Misaki se arregalaram em choque e ela exclamou, a qualidade desta chama que é incrível. Natsuki apertou os olhos, analisando a aura de Ana. Não havia dúvida sobre isso. Ana definitivamente dominava as chamas de ki. E neste nível de qualidade, o olhar de Natsuki se voltou para Arata, franzindo as sobrancelhas. Ela murmurou baixinho. O que diabos ele fez? Ela tinha uma forte sensação de que o rápido crescimento de Ana tinha tudo a ver com Arata. Ele estava realmente sendo seletivo sobre quem recrutaria de Shushin?
Seus olhos revelavam um toque de surpresa. Antes, ela achava que aceitar alunos comuns como membros da família era inútil. Mas hoje, ela foi provada errada. Só pela qualidade das chamas de Ana, ela já estava entre os humanos mais talentosos que existem. E agora, ela era um demônio. Espere. Se Arata não estivesse apenas coletando membros aleatoriamente para sua família, então, será que o Taha, Miko e os outros também tinham um talento incrível? Natsuki mergulhou em pensamentos profundos. Se for esse o caso, então o que isso faz dela? Alguém que não reconheceu seus talentos? Tantos indivíduos talentosos na Xuxin, e todos eles foram enganados por esse demônio? Em vez de lidar com essa realidade, Natsuki preferiria que Arata estivesse apenas brincando. Enquanto isso, Misaki olhou para Ana com uma expressão complicada. Ela é exatamente o tipo de aluna que eu gostaria de treinar, mas ela é um demônio agora. Misaki expirou fundo. Bom, já que as coisas chegaram a esse ponto, o professor demônio está oficialmente de plantão. Os olhos dela ficaram sérios. Certo, me mostre alguns socos. Ana sentiu, igualmente séria. Aya, Misaki. Observando os movimentos desajeitados de Ana, a expressão de Misaki ficou sem palavras. Isso é, alguns socos impressionantemente desajeitados. Ainda assim, a sessão de treinamento gradualmente encontrou seu ritmo, e depois de observar por um tempo, Arata e Natsuki deixaram o local. No caminho de volta, o tom de Natsuki era complicado. Então você não está mesmo só brincando? Só de ver Ana sozinha foi o suficiente para destruir sua crença anterior de que Arata estava simplesmente construindo um harém em Xuxin. Arata deu de ombros. Sou um demônio com ambição. Claro, isso não significa que a parte do harém não fosse verdade. Mas não havia necessidade de compartilhar isso com Natsuki. Ela hesitou. Então, o Taha, Miko e Mairu. Todas elas também são talentosas de alguma forma? Arata deu um sorriso cúmplice. Quer descobrir? Ao ver aquela expressão, Natsuki permaneceu impassível. Não, obrigada. Sim, esse cara definitivamente tentaria recrutá-la para sua família. Em um banco na academia Xuxin, Yukino sentou-se com outras duas meninas. Miura Yumiko franziu a testa, parecendo confusa. Do que vocês estão falando? Sobrenatural isso, clube de harém aquilo. Vocês são Shun e Bio? Ela estreitou os olhos e colocou a mão na testa de Yui. Yui, você pegou alguma doença estranha que a Yukino tem? Eu sempre soube que aquele estranho clube de serviços era suspeito. Yui riu sem jeito, acenando com as mãos. Não é bem assim, Yumiko. Ela não tinha ideia de como explicar. Yukino, por outro lado, permaneceu inexpressiva. Yui, não adianta argumentar com alguém que não tem cérebro. Você quer brigar? Tudo bem, tudo bem. Yui rapidamente se colocou entre eles. Depois de discutir por um tempo, Yumiko finalmente bufou. Então, no fim das contas, você está dizendo que o presidente desse tal clube de pesquisa sobrenatural está construindo abertamente um harém na escola? Ela ignorou completamente a parte sobrenatural. Então eles eram vistos apenas como Shun e Bio, afinal. Se for esse o caso, então vou denunciá-lo. Espere. Não. Yukino e Yui entraram em pânico e imediatamente a pararam. Yumiko franziu a testa. Vocês não estão sendo ameaçados por este clube, estão? Não é da sua conta, disse Yukino com uma leve carranca. Ela não queria nenhuma interferência externa atrapalhando sua dinâmica com Arata. Por favor, deixe isso para lá. Yui apertou as mãos, implorando. Yumiko estalou a língua, claramente irritada, mas secretamente fez uma anotação mental. Clube de pesquisa sobrenatural em... Enquanto isso, na sede dos Anjos Caídos. Notícias da cidade de Kua chegaram. Um galho foi destruído? Azazel esfregou o cabelo bagunçado, parecendo um pouco irritado. Desperdiçar seu precioso tempo de pesquisa sobre arma sagrada com algo assim? Basta enviar alguém para limpar a bagunça. Sim, senhor. O subordinado se virou para sair, mas Azazel o impediu de repente. Espere. Ele abriu os olhos e examinou o relatório atentamente. Um nome em particular se destacou. Citri estava envolvido. Claro, não era o clã Citri que o preocupava, mas sim Serafal. Não se preocupe, apenas limpe a bagunça. Entendido. Em outro lugar, um certo oficial dos Anjos Caídos que ouviu o relatório tinha um brilho perigoso nos olhos. Um galho destruído. Essa sim é uma grande notícia. Grande o suficiente para começar uma guerra das 3 facções. Capítulo 105. No dia seguinte, à tarde, do lado de fora da porta do clube de pesquisa sobrenatural, Yukinoshita Yukino estava mais uma vez aqui. Preocupada que a situação de ontem pudesse se repetir, ela correu para lá assim que as aulas terminaram. Desta vez, ela não estava sozinha. Yuigahama Yui estava com ela. Isso mesmo. Depois da conversa de ontem, os dois chegaram a um entendimento mútuo. Yui não acreditava que seu problema atual fosse culpa de Yukino. Afinal, ela havia insistido em vir junto para observar o fantasma, então não podia culpar mais ninguém. Isso era algo com que ela tinha que lidar sozinha. Ela não podia simplesmente contar com Yukino sempre que estivesse em apuro, certo? Isso não só seria um fardo para Yukino, mas e se ela não chegasse a tempo? Mesmo que este fosse realmente um clube do harém. As bochechas de Yui ficaram vermelhas. Se ela passasse por esta porta, ela realmente se tornaria uma das garotas de Arata. Só de pensar nisso ela sentiu como se todo o seu corpo estivesse queimando. Mas ainda assim, no final das contas, tudo isso era apenas especulação entre ela e Yukino. Para descobrir a verdade, eles tiveram que ver por si mesmos. A única coisa da qual eles tinham certeza era que todos os membros do clube de pesquisa sobrenatural possuíam habilidades sobrenaturais. E isso foi o suficiente. Vamos, Yui. A voz de Yukino quebrou o silêncio. Comparado a ontem, ela parecia muito mais composta. Afinal, ela já estava mentalmente preparada para isso.
Depois do encontro com aquela coisa ontem, seus pensamentos ficaram ainda mais claros. As emoções complicadas com as quais ela estava lutando haviam desaparecido completamente. Agora, a única coisa que a deixava ansiosa era se Arata permitiria que ela se juntasse a eles ou não. Ao lado dela, Yui assentiu firmemente. Suas mãos se fecharam em punhos, um sinal claro de seu nervosismo. Yukino respirou fundo, fortaleceu sua determinação e agarrou a maçaneta da porta. Então, sem hesitar, ela a empurrou. A visão que o saudou foi uma sala banhada por uma luz suave, com cortinas balançando suavemente com a brisa que entrava por uma janela aberta. Sentado à cabeceira da mesa estava Arata, tomando chá calmamente. Ao seu lado, Shina Mairu elegantemente lhe servia outra xícara. Por um breve momento, Yukino ficou impressionada com o contraste. Um anjo e um demônio. Ela balançou a cabeça rapidamente, afastando o pensamento. Arata olhou para cima, seus olhos vermelhos fixos em Yukino e Yui. Ah, que surpresa! Ele ficou levemente intrigado, afinal, já fazia algum tempo que Yukino não pisava no clube. Tomando um lento gole de chá, ele os observou em silêncio. Mairu sorriu gentilmente. Vocês dois estão aqui com outro pedido? Um pedido. Yukino murmurou, antes de balançar a cabeça levemente. Suponho que pode-se dizer que sim. No momento seguinte, ela fez uma profunda reverência. Por favor, permita-nos participar do clube de pesquisa sobrenatural. Ao lado dela, Yui a seguiu apressadamente, com as mãos entrelaçadas em uma súplica silenciosa e o coração batendo forte no peito. Arata fez uma pausa, com diversão brilhando em seu olhar enquanto olhava para Yukino. Isso é inesperado. Isso realmente não parece algo que você faria. Yukino ficou tensa ao ouvir essas palavras, lembrando-se de sua primeira visita ao clube. Este é o clube de pesquisa sobrenatural? E? Por um momento pensei que tinha entrado em algum tipo de harém. Ah, ela realmente foi ousada naquela época. Que ingênuo. Eu era ignorante naquela época, ela admitiu, com a voz baixa, mas firme. Depois que ela quebrou suas barreiras mentais, dizer isso em voz alta não foi tão difícil assim. Porque a verdade era que ela já tinha decidido entrar neste mundo sobrenatural. Arata levantou uma sobrancelha, com uma pitada de surpresa nos olhos. Essa é a mesma Yukinoshita Yukino? Sentindo seu olhar estranho, Yukino franziu os lábios e rapidamente desviou o olhar. Para ser honesta, mesmo que ela tivesse se decidido, o orgulho de uma mulher ainda fazia sentir uma profunda sensação de vergonha. Mas ela se forçou a reprimi-lo com pura lógica e determinação. Respirando fundo novamente, ela reafirmou seu pedido. Presidente Arata, por favor, permita-nos entrar para o clube de pesquisa sobrenatural. Sua voz tremeu levemente, traindo seu nervosismo. Ela estava com medo de rejeição. Afinal, comparada aos seguidores existentes de Arata, o que ela realmente tinha a oferecer? A sala ficou em silêncio. Arata não disse nada, apenas olhou para o chá quente em sua xícara. Yukino prendeu a respiração, sua testa brilhando levemente de suor. As mãos de Yui estavam praticamente encharcadas, seus nervos estavam à flor da pele. Ela nunca mais quis voltar ao medo constante de estar cercada por ameaças sobrenaturais. A atmosfera na sala ficou cada vez mais tensa. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, Arata falou. Mairu, pegue os formulários de inscrição do clube para eles. Entendido, Arata-san. Mairu sorriu calorosamente enquanto entregava 2 formulários cuidadosamente preparados. Yukino aceitou o papel com as mãos trêmulas, inconscientemente soltando o ar que ela não percebeu que estava prendendo. Mesmo assim, seus dedos ainda tremiam levemente. Aqui, Yui. Sua voz soou um pouco trêmula. Por alguns momentos, apenas o som de canetas arranhando o papel preencheu a sala. Então, Arata falou novamente. Vocês dois têm certeza disso? As duas meninas pararam e trocaram um olhar. O que eles viram nos olhos um do outro foi uma determinação inabalável. Eles estavam fartos de viver com medo. Com certeza. Suas vozes eram firmes e resolutas. Os olhos de Arata brilharam de divertimento enquanto ele se inclinava ligeiramente para frente. Vocês dois sabem o que realmente significa entrar para o clube de pesquisa sobrenatural? Tanto Yukinoshita Yukino quanto Yuigahama Yui estremeceram com suas palavras. Isso significa entrar para o harém? A voz de Yukino tremia enquanto ela falava. Arata deu um sorriso irônico. Bem, você não está errado. Estranhamente, em vez de se sentir mais nervosa, Yukino soltou um pequeno suspiro de alívio ao confirmar suas suspeitas. Os lábios de Arata se curvaram em um leve sorriso. Em termos de poder, Yukino e Yui mal chegariam ao nível de demônios de classe baixa. Em circunstâncias normais, aceitá-las em sua família não seria um grande avanço para ele. Mas e se eles se revelassem demônios especiais ao reencarnarem? Cada demônio especial era um recurso inestimável para sua família. Assim que terminaram de preencher os formulários de inscrição no clube, quando estavam prestes a relaxar, Arata falou novamente. Agora vamos começar a verdadeira cerimônia. Espera, o quê? Que cerimônia? Ambas as garotas olharam para ele confusas. Arata apoiou o queixo na mão, os olhos vermelhos brilhando de malícia. Tire a roupa. Te tiramos nossas roupas. O rosto de Yui ficou vermelho como uma beterraba, e ela soltou um grito involuntário. Isso estava realmente acontecendo? Agora mesmo? Aqui? Yukino mordeu o lábio, mas suas mãos não hesitaram. Ela já tinha se conformado com isso ontem. Ela tinha algo que queria, e se tivesse que obedecer para obtê-lo, então o faria sem questionar. Ela já tinha se decidido. A única coisa que a pegou de surpresa foi a rapidez com que aquilo estava acontecendo. Sem muita hesitação, Yukino tirou seu uniforme, revelando sua figura esbelta. Sua respiração ficou irregular, seu corpo ficou estranhamente quente e suas orelhas queimavam. Yui, ainda chocada com o quão decisiva Yukino estava, hesitou por um momento antes de fazer o mesmo, trêmula.
Assim que suas costas ficaram expostas, Arata assentiu. Chega. Ao ouvir isso, ambas as garotas suspiraram aliviadas, tirando rapidamente as mãos das saias e instintivamente cruzando os braços na frente do corpo. Yukino, no entanto, não pôde deixar de se perguntar. Só a parte superior do corpo? Por quê? Isso foi algum tipo de teste de obediência? Inúmeras perguntas giravam em sua mente. Então, bem diante de seus olhos, duas peças se materializaram na mão de Arata. Os olhos dela se arregalaram. Poder sobrenatural, de novo. Só de ver isso ela se sentiu segura de que tudo o que tinha feito até então tinha valido a pena. Em seguida, Arata deu-lhes uma breve explicação. Peça maligna. Yukino e Yui ouviram em silêncio, atordoadas antes de finalmente processarem. Então, Arata era um demônio? Nesse ponto, eles nem ficaram chocados. Em vez disso, aceitaram como se fosse a coisa mais natural do mundo. Virar demônios? E daí? Contanto que pudessem ganhar força e mudar suas circunstâncias atuais, nada mais importava. Nada mesmo. Com uma determinação renovada, Yukino e Yui se viraram, expondo suas costas nuas para Arata. Arata pressionou as peças malignas nas costas dele. Naquele instante, uma onda de poder percorreu seus corpos. Ao mesmo tempo, uma voz mecânica soou na mente de Arata. Jin, você adquiriu novos membros da família Yukinoshita Yukino e Yuigahama Yui. Jin, os membros da sua família reencarnaram como demônios especiais. Inscrições mágicas se formaram em suas costas, revelando seus novos status. Yuigahama Yui, classificação, demônio de classe baixa. Raça, demônio. Mestre, Arata Valifer. Estatísticas, força, I0. Agilidade, I0. Resistência, I0. Magia, I0. Habilidades únicas, harmonizador. Quando vários companheiros de equipe estão presentes, uma barreira de vínculo é gerada automaticamente com base no nível de confiança deles. Yukinoshita Yukino. Classificação, demônio de classe baixa. Raça, demônio. Mestre, Arata Valifer. Estatísticas, força, I0. Agilidade, I0. Resistência, I0. Magia, I0. Habilidades únicas, parede fria da razão, e demônio de gelo, parede fria da razão, aumenta temporariamente todas as estatísticas em 30%, duplica a pureza do poder mágico, anula as habilidades engano e disfarce do inimigo, converte 50% do dano recebido em consumo de magia. Demônio de gelo, concede domínio sobre magia de gelo. Rosa de neve, quanto mais ferimentos sofridos, mais forte é a defesa. Transformação diabólica, desperta o domínio espelho congelado. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 106. Dentro do clube de pesquisa sobrenatural, Arata examinou cuidadosamente as informações de bênção que apareceram nas costas de Yukinoshita Yukino e Yuigahama Yui. Como esperado, eles reencarnaram como demônios de classe baixa. Seu olhar se voltou para os detalhes da bênção de Yukino. Finalmente, outro demônio especial. Arata levantou a mão, uma leve geada se formando na ponta dos dedos, girando suavemente. Uma nova técnica ofensiva. Nada mal. Arata então copiou os detalhes da bênção e os entregou. Depois que Yukino e Yui terminaram de se vestir, olharam para as informações da bênção com certa confusão. Ao ver isso, Arata pediu que Shina Mairu as explicasse. Um momento depois, eles perceberam. Então, reencarnar como um demônio foi apenas o primeiro passo para o sobrenatural. Tornar-se parte da família Arata foi apenas o começo. Bênçãos, subindo de nível e despertando novas habilidades. Yui sentiu uma onda de excitação. Ela finalmente obteve poderes sobrenaturais. Assombrado por maldições? Não mais. Até mesmo Yukino, que normalmente era calma e controlada, não conseguiu reprimir suas emoções. Ela fez a escolha certa. Entrar para o clube de pesquisa sobrenatural e se tornar parte da família Arata foi a melhor decisão que ela já tomou. Yukino soltou um pequeno suspiro, com um raro traço de calor em sua voz. Ela finalmente deu um passo na direção certa. Obrigado, presidente. Sem hesitar, Yukino abaixou a cabeça em gratidão, expressando sua mais profunda apreciação a Arata. Vendo isso, Yui rapidamente fez o mesmo, imitando o gesto de Yukino e agradecendo a Arata também. Depois disso, os dois não conseguiram resistir à vontade de testar suas novas habilidades. Uau, Yukino! Você realmente se transformou num demônio de gelo. Yui observou com admiração Yukino acenar com a mão, fazendo delicados flocos de neve dançarem no ar. Seus olhos se encheram de admiração. Comparado a isso, tudo que ela tinha era uma única habilidade harmonizadora. Sua única função era criar uma barreira de vínculo com base no nível de confiança entre os membros da equipe. Yui soltou um suspiro, sentindo-se um pouco decepcionada. Ao ver sua reação, Yukino retirou sua expressão gélida, abrindo a boca como se fosse dizer algo, mas, no final, permaneceu em silêncio, sem saber como confortá-la. Arata dissera que reencarnar como um demônio especial era uma questão de probabilidade. Yukino simplesmente teve sorte. Ainda assim, Yui só ficou abatida por um breve momento antes de se animar novamente. Mesmo que ela não tivesse se tornado um demônio especial, apenas ser um demônio já era mais do que suficiente. Ela cerrou os punhos e reacendeu seu espírito de luta. Vendo isso, Yukino relaxou sutilmente. Ela não queria que Yui se sentisse sobrecarregada ou desequilibrada por algo assim. Depois de acalmarem suas emoções, Arata falou. No momento, a família tem 2 masmorras mundiais para aprimorar a experiência. Vocês 2 deveriam experimentá-las. Arata não recrutou membros apenas para deixá-los à toa. Se eles se juntassem, teriam que contribuir. Esforce-se. Suba de nível. Somente através de esforço contínuo eles poderiam lhe proporcionar melhores retornos. Masmorras. Yukino e Yui trocaram olhares confusos. Percebendo a incerteza deles, Mairu interveio para explicar mais uma vez. Um pouco mais tarde,
As duas meninas ficaram completamente estupefatas. No Novos Mundos, eles mal podiam acreditar no que estavam ouvindo. Tornar-se demônio e receber bênçãos já era chocante o suficiente. E agora eles estavam sendo informados de que a família tinha controle sobre dois mundos separados. Arata, imperturbável diante das expressões atordoadas, apoiou-se no queixo e perguntou: então, vocês querem começar lutando contra zumbis ou preferem enfrentar Gastria? Os dois ficaram em silêncio, analisando suas opções. Lutar contra zumbis seria relativamente simples. Eles não eram particularmente fortes e não era necessária experiência em combate. Considerando seus novos poderes, lidar com eles seria fácil. Gastria, por outro lado, era muito mais imprevisível. Havia vários tipos, alguns muito mais difíceis de lidar. Um movimento em falso e eles poderiam facilmente se ver subjugados. Enquanto eles hesitavam, Arata de repente sugeriu: ou que tal exorcizarmos maldições primeiro? Maldições? Yukino e Yui imediatamente levantaram a cabeça, com os olhos arregalados de choque. Então, sem hesitação, um fogo ansioso acendeu em seus olhos. Eles sofreram nas mãos de Curses por muito tempo. Vendo o entusiasmo evidente deles, Arata entendeu a escolha imediatamente. Mairu, chame a Miko de volta. Mande-a treinar os recém-chegados. Arata não tinha intenção de treiná-los pessoalmente. Quando se tratava de lidar com maldições, Miko era especialista. Agora que a família havia crescido significativamente, ele não estava disposto a cuidar de tudo sozinho. Era para isso que serviam os subordinados. Enquanto esperava Miko chegar, Arata perguntou casualmente: então, e o seu clube de serviços? Yukino e Yui congelaram de repente. Ah, certo. Eles tinham se esquecido completamente disso. Depois de pensar por um momento, Yukino respondeu: seguiremos sua decisão, presidente. Arata assentiu. Então continue funcionando como uma subdivisão do Clube de Pesquisa Sobrenatural. A Academia Xuxin não tinha escassez de indivíduos talentosos, e o Clube de Serviços poderia servir como um potencial canal de recrutamento. Quem diria? Talvez descobrissem candidatos mais promissores lá. Sim. Yukino soltou um suspiro silencioso de alívio. Como ela foi quem fundou originalmente o clube de serviços, ela estava feliz que ele pudesse continuar. Claro, se Arata tivesse ordenado sua dissolução, ela não teria hesitado em obedecer. Pouco tempo depois, Miko, tendo recebido a intimação, chegou à sala do clube. Os três então partiram juntos. Enquanto caminhavam, a expressão de Yukino ficou um pouco complicada. O que houve, Yukino? Yui perguntou, inclinando a cabeça com curiosidade. Yukino balançou a cabeça. É que, não é bem o que eu esperava. Afinal, ela supôs que essa fosse mais uma situação de harém. Yotsuya Miko confirmou imediatamente seus pensamentos. Bem, tecnicamente, todos os membros da família fazem parte do harém do mestre. Yukino ficou momentaneamente atordoada com o quão direto aquilo era. Então, por quê? Por que nada aconteceu? A única coisa que ele fez foi fazê-los tirar a blusa durante o ritual de reencarnação. É isso? Agora que pensava nisso, Yukino nem considerava mais isso um grande problema. Ela ainda se sentia um pouco envergonhada, mas já que isso já tinha acontecido, por que se preocupar? Antes de entrar para o clube de pesquisa sobrenatural, ela já havia se preparado mentalmente para algo muito mais extremo. Até mesmo a parte sobre tirar as roupas, ela se convenceu de que era apenas um procedimento padrão do ritual de reencarnação. Mas no final, nada aconteceu. Por quê? Miko franziu os lábios antes de dizer: porque já tem gente demais tentando entrar na cama do mestre. Yukino e Yui, ambos ficaram completamente estupefatos e seus cérebros desligaram momentaneamente. Miko lançou-lhes um olhar cúmplice e acrescentou solenemente: até eu ainda estou esperando na fila, então é melhor vocês dois, novos recrutas, estarem preparados para entrar na fila atrás de mim. Ela não ia deixar esses recém-chegados furarem a fila. Yukino e Yui trocaram olhares e engoliram em seco, nervosas. A competição na família era incrivelmente acirrada. Uma semana depois, mundo Black Bullet. Com um exército de lolis demoníacas dominando o campo de batalha, e com interferências ocasionais do próprio Arata, a humanidade sofreu uma derrota completa. Muitos humanos morreram ou foram infectados pelo vírus Gastria. Enquanto isso, a família de Arata ganhou quase 3 milhões de crianças amaldiçoadas. Depois de integrá-los oficialmente à família, seu nível disparou. Na verdade, Arata já havia alcançado o nível de rei demônio quando sua família atingiu a marca de 1 milhão. Nesse ponto, reencarnar mais demônios de classe baixa não lhe dava mais muito retorno. Mas ele ainda escolheu reencarnar as crianças amaldiçoadas restantes em sua família. Primeiro, eliminou completamente o vírus Gastria de seus corpos. Segundo, sempre havia uma pequena chance de que alguns deles pudessem renascer como demônios especiais. E terceiro, eles eram acréscimos valiosos às suas forças em constante crescimento. No futuro, quando ele encontrasse outro mundo precisando de mão de obra, ele poderia simplesmente mobilizar o exército loli demoníaco. Além disso, diversificar os talentos dentro de sua família sempre foi uma coisa boa. Por exemplo, alguns deles podem se especializar em forja, pesquisa ou estudos de magia. Além disso, Arata tentou instalar um fator Gastria adicional neles, mas todos falharam. Exceto um. Tina Sprout, agora uma demônio de classe média, recebeu com sucesso um segundo fator Gastria. A partir disso, Arata teorizou que o número de fatores Gastria que um demônio poderia possuir estava ligado à sua força. Os demônios de classe baixa só conseguiam lidar com um. Os demônios de classe média poderiam lidar com 2. E teoricamente, cada aumento de nível lhes permitiria ganhar mais um. Além da reencarnação em massa, Arata também ganhou 2 novos talentos, Shiba Miori e Muroto Sumiri. Ele incorporou peças malignas em ambos. É Shiba Miori. Classificação: demônio de classe baixa. Raça: demônio. Mestre: Arata Valifer. Estatísticas: força, I0. Agilidade, I0. Resistência, I0. Magia, I0.
Habilidades únicas. Mestre da estratégia. Mestre da estratégia. Simulação de batalha. Melhora a capacidade de execução e a segmentação de pontos fracos de todos os aliados com base na integridade dos planos de batalha e nas informações coletadas. Sincronização de armas. Ao empunhar uma arma própria, consome magia para melhorar temporariamente seu desempenho. Além disso, concede um bônus antigas trias armas de todos os aliados. É Muroto Sumire? Classificação. Demônio de classe baixa. Raça. Demônio. Mestre. Arata Valifer. Estatísticas. Força, I0. Agilidade, I0. Resistência, I0. Magia, I0. Habilidades únicas. Extrema especialização médica. Extrema especialização médica. Análise de patógenos. Ao entrar em contato com sangue ou tecido inimigo, analisa imediatamente os padrões de infecção e concede resistência à inoculação a todos os aliados. Tratamento proibido. Injeta um soro criado por ele mesmo para curar todos os estados anormais ao custo da força vital pessoal. Se usado em um gastria, causa instabilidade mental. Embora nenhum deles fosse um demônio especial, suas habilidades eram incrivelmente valiosas. Elas eram as candidatas perfeitas para gerenciar o exército Loli demoníaco. Como de costume, Arata instalou um bônus do fator gastria em ambos. Está tudo pronto, ele disse, entregando-lhes os relatórios da fauna. Sem esperar por perguntas, ele simplesmente foi embora. Se você tiver dúvidas, pergunte aos outros membros da família. Depois que Arata saiu, Miori e Sumire soltaram um suspiro profundo. A velocidade com que o mundo deles mudou era estonteante. Tudo parecia estranho. E o fato de que eles estavam agora na sede do demônio? Ambos bateram suas novas asas demoníacas, sentindo uma estranha sensação de surrealismo. Enquanto isso, em um espaço tranquilo, Arata finalmente reservou um momento para si mesmo. Ele abriu seu painel de status pessoal. E Arata Valifer. Raça, demônio. Classificação. Classe Rei Demônio. Autoridade, nenhuma. Membros da família, Utaha, Miko, Saeko, Shizuka, Mairu. Habilidades. Peça maligna, contrato demoníaco. A família Arata estava se expandindo a uma taxa exponencial. E logo ele teria um exército forte o suficiente para rivalizar com mundos inteiros. Capítulo 107. Arata olhou para o nível exibido em sua tela de status e suspirou de satisfação. Finalmente, alcancei o nível de Rei Demônio. Ele cerrou o punho, sentindo o poder explosivo percorrendo seu corpo. Quando era apenas um demônio de classe suprema, não conseguia controlar totalmente sua aura. Mas agora ele podia suprimi-la ou liberá-la à vontade. Seu domínio sobre magia também havia melhorado significativamente. Com apenas um estalar de dedos, ele sentiu que poderia facilmente destruir um quarteirão inteiro. Claro, ele ainda precisava testar toda a extensão do seu poder, mas era inegável. Ele havia se tornado muito mais forte. Em seguida, ele verificou suas habilidades. O Peça Maligna não havia mudado muito, o que o levou a acreditar que seu crescimento estava ligado à quantidade e qualidade de membros de sua família que haviam se tornado demônios especiais. Entretanto, o contrato demoníaco passou por uma transformação inesperada. Curioso, Arata deu um toque para olhar mais de perto. Contrato demoníaco? Mundos invadidos. High School of the Dead, 86,29%. Black Bullet, 56,73%. Métodos de invasão. Convocação de contrato. Invasão forçada. Arata ergueu uma sobrancelha. Sua família já havia conquistado esses mundos, e agora eles estavam sendo exibidos na interface de habilidades. Mas o que essas porcentagens significavam? Seria o progresso da exploração mundial, ou o grau de controle que ele tinha sobre eles? Ele não tinha certeza absoluta, mas uma coisa era clara. Contanto que ele os levasse a 100%, o problema estaria resolvido. Seja High School of the Dead ou Black Bullet, ambos se tornaram efetivamente o playground de sua família. Era apenas uma questão de tempo até que ele assumisse o controle total. Então seus olhos se moveram para outra seção. Em invocação por contrato, esse era o método que ele usava antes para viajar entre mundos, contando com contratos com indivíduos para obter acesso. Mas agora havia uma nova opção, invasão forçada. Arata murmurou as palavras e riu baixinho. É assim que uma verdadeira invasão demoníaca deveria ser. Invasão forçada era uma opção empolgante. Ele estava ansioso para ver qual mundo poderia invadir em seguida. Contrato demoníaco, encontre um novo mundo para mim rapidamente. Mal posso esperar. Então, quando ele estava terminando de separar seus pertences, tendo que Zara chegou. Ela se aproximou, carregando uma pilha de caixas. Arata-sama, aqui estão as relíquias do legado das 7 estrelas que você pediu. Durante sua conquista do mundo Black Bullet, Arata não se esqueceu dos 12 zodíacos estágios 5 Gastria. No entanto, não era como se ele pudesse vasculhar o mundo inteiro em busca deles. Foi aí que entrou o legado das relíquias das 7 estrelas. Arata examinou as caixas. Havia um total de 12. Mesmo já tendo adquirido Escorpião, ele fez com que Kizaru o trouxesse mesmo assim. Nesse momento, uma tênue figura ilusória surgiu em seu ombro, Stella. Ela estava praticamente agarrada a ele, com os olhos fixos nas relíquias em antecipação. Mestre, ela chamou docemente, seu olhar cheio de desejo. Arata ergueu uma sobrancelha. Você está dizendo que há um fragmento da sua alma aqui? Honestamente, ele próprio estava bastante curioso sobre as relíquias. Clique. Ele abriu uma das caixas, revelando um recipiente metálico gravado com símbolos complexos. Não havia nada de especial nele, exceto que emanava a energia de Stella. Graças à sua habilidade a espírito diabólico, ele pôde senti-lo imediatamente. Stella assentiu ansiosamente, praticamente vibrando de excitação, mas se conteve para não pegá-lo de cara. Agora fazia sentido porque o Zodíaco Gastria estava tão obcecado em recuperar essas relíquias. Sem elas, eles estavam incompletos. Arata pensou por um momento e então entregou a relíquia de Escorpião para Stella. Eba,
Mestre, você é o melhor! Ela gritou, esfregando o rosto no dele antes de pegar a relíquia animadamente. Enquanto a observava, algo mais lhe passou pela cabeça. Espera, eu me lembro que os 12 zodíacos não estão mais todos vivos, certo? Os movimentos de Stella congelaram, e uma profunda tristeza misturada com ódio encheu seus olhos. Ela falou suavemente, sim, Touro e Virgem foram mortos por humanos. Arata sentiu incompreensão. Ele nunca havia perguntado a Escorpião sobre o passado dela. Se ela não o havia mencionado, provavelmente não era uma lembrança agradável. Ainda assim, os 12 zodíacos eram valiosos para ele. Percebendo seus pensamentos, Stella o tranquilizou. Não se preocupe, mestre. Contanto que tenhamos todas as relíquias do legado das 7 estrelas, podemos restaurá-las. Ah? O que você quer dizer? Perguntou Arata, intrigado. Stella sorriu. Tudo graças ao espaço especial que você criou. Ela continuou explicando que cada relíquia continha um fragmento de suas almas. Se colocadas no espaço, peça maligna, elas poderiam renascer como seus respectivos signos do zodíaco. Eu vejo. Arata deu um sorriso irônico. Foi um alívio. Certo, então não precisa perder tempo. Vamos começar. Operação Recuperação do Zodíaco, comece. Originalmente, ele havia planejado usar as relíquias para ajudar Saeko e os outros a subir de nível. Mas agora que sabia que o Zodíaco seria sua família e fortaleceria suas habilidades, não havia necessidade de eles passarem por tanto sofrimento novamente. Afinal, quando ele colocou o Escorpião à força lá dentro, ela reclamou sem parar por dias. Então, sem hesitar, Arata ativou o ritual. No momento seguinte, o mundo tremeu. 8 enormes criaturas Gastria de estágio 5 começaram a se mover em direção a Tóquio em uníssono. Felizmente, Arata já havia instruído Kizaru a informar a família com antecedência. Saeko e os outros estavam mentalmente preparados para isso. Que visão! Murmurou Saeko, observando as feras que se aproximavam. Enquanto isso, Arata franziu a testa. Espere um minuto, não está faltando um? Originalmente havia 12 Gastria do Zodíaco, mas como Arata tem Escorpião, nome verdadeiro, Stella, e 2 deles não estão mais vivos. Isso significa que deve haver 9 Gastria do estágio 5 ainda atacando. Hehe, Stella riu baixinho. Câncer é um pouquinho especial afinal. Meio-dia depois de algum esforço de Arata e do 8º Zodíaco Gastria, eles finalmente se encontraram cara a cara. Arata estava no centro, completamente cercado por 8 Gastria do Zodíaco. No entanto, não sentia pressão alguma. Na verdade, observava-os calmamente e avaliando-os casualmente. Essa era a confiança da força. Mesmo que todos os Gastria do Zodíaco o atacassem de uma vez, os únicos que acabariam mortos seriam eles. Por outro lado, os próprios Gastria do Zodíaco hesitavam em agir precipitadamente. Vendo a calma e compostura de Arata, eles instintivamente se contiveram, sem saber o que fazer. O ar ficou tenso, preenchido por uma atmosfera estranha. Na verdade, até para eles, essa foi a primeira vez. Convocar todos os Gastria do Zodíaco de uma só vez? Ninguém jamais lhes havia dito como lidar com esse tipo de situação. Este humano era diferente dos outros? Ou melhor, ele era mesmo humano. Assim que o silêncio se prolongou, uma voz familiar soou. Olá a todos. Era Stella. Ao vê-la, o Zodíaco Gastria imediatamente se agitou de excitação. Ah, é a Stella. Claramente, eles a conheciam bem. Finalmente, depois que Stella explicou a situação, o Zodíaco Gastria começou a entender, e então seus olhos se fixaram em Arata com uma intensidade quase febril. O pensamento cruzou suas mentes: abandonar esses corpos monstruosos e retornar a uma forma humanoide. Bem, talvez não exatamente humana, mas pelo menos algo próximo de suas versões passadas. Isso não pareceu nada ruim. Os humanos deste mundo já estavam condenados. Não havia mais ninguém para se vingar. Sem mais nada para fazer, por que não recomeçar? Entendo. Uma voz calma e fria interrompeu a discussão. Stella se virou e sorriu com cumplicidade. Eu sabia que você apareceria, Luna. Arata seguiu seu olhar. Uma menina pequena, mais ou menos do mesmo tamanho de Stella, emergiu das sombras. Ela tinha cabelos azuis claros, macios como os de uma água viva, que desbotavam para um branco perolado nas pontas, com um grampo de cabelo em forma de lua crescente brilhante aninhado no topo da cabeça. Ela usava um vestido com mangas bufantes e babados, adornado com padrões ondulados e pequenos caranguejos bordados. Uma bolsa em formato de concha pendia de seu ombro. Isso deve ser Câncer. Arata sentiu outra presença escondida entre os Gastria mais cedo, mas não se preocupou em chamá-la. Agora que a via de perto, não conseguia deixar de pensar. Não é à toa que Stella dizia que era especial. Ela parecia uma garotinha. Será que ela estava vivendo entre humanos todo esse tempo, disfarçada de um? Então, Luna, quer se juntar a nós? Stella convidou com um sorriso. Luna hesitou por um momento. Agora ela já entendia completamente que Arata era o responsável por exterminar a humanidade. E sinceramente, isso foi incrível. Ele não apenas os ajudou a se vingar, mas também lhes deu uma maneira de ressuscitar Touro e Virgem. Uma parte dela estava animada. Além disso, Luna olhou para Stella. Ela parecia tão feliz. Luna murmurou em seu coração. Se Stella confia nele, então não há razão para duvidar. Os 12 zodíacos nunca traíram um ao outro. Como vítimas da crueldade humana, seu vínculo de confiança era incrivelmente forte. Então, um pequeno sorriso se formou nos lábios de Luna. Por que não? Ela deu uma risadinha. Esse irmão mais velho que destruiu a humanidade. É bem do meu gosto. Com a concordância de Luna, o zodíaco restante fez o mesmo. Então, com a orientação de Stella, seus enormes corpos do estágio 5 se desfizeram em pó, deixando para trás apenas suas formas espirituais, que foram absorvidas pelo espaço da peça maligna. Sou Evelyn. Por favor, cuide de mim de agora em diante. Tess. Uma por uma, as meninas do zodíaco se apresentaram. E sim, todos os 12 zodíaco eram meninas, assim como as crianças amaldiçoadas. Por fim, Câncer. Lua também entrou no espaço.
Por fim, dentro do espaço de peça maligna, 10 constelações agora pairavam no céu. Arata coçou o queixo, sentindo que o processo havia ocorrido surpreendentemente bem. Essas garotinhas eram fáceis demais de convencer. Eles confiaram nele tão facilmente? Bem, ele não os decepcionaria. De volta à base da família, Arata devolveu as relíquias do legado das 7 estrelas aos seus legítimos donos. No momento em que ele fez isso, uma onda de aplausos animados irrompeu do espaço da peça maligna. Vendo a felicidade deles, Arata não pôde deixar de sorrir também. Então, com um movimento de mão, ele jogou as relíquias de Touro e Virgem no céu estrelado. Com isso, as constelações de Touro e Virgem retornaram aos seus devidos lugares. O espaço peça maligna agora era o lar dos 12 zodíacos completos. Arata estudou a cena e notou: Touro e Virgem parecem um pouco fracos. Isso é inevitável, disse Stella, com tristeza brilhando em seus olhos. Arata afagou gentilmente sua cabeça em silêncio, confortando-a. Então, ele voltou sua atenção para sua habilidade. Códex do Genoma Gastria. Finalmente estava completo. Capítulo 108. Códice do Genoma Gastria, Genoma Fator. Arquivo de genes, registrado. Fator toupeira, fator ouriço. Fusão genética, fusão de fator duplo disponível. Assimilação de fatores. Pode parasitar outros seres vivos e implantar uma semente de gastria, transformando-os em marionetes sob o controle do hospedeiro. Peregrinação do zodíaco, Escorpião, Câncer. Touro indisponível, Virgem indisponível. O olhar de Arata pousou no efeito final do fator genoma. Peregrinação do zodíaco. Ao ver essa habilidade, Arata sentiu que era forte o suficiente para ser uma habilidade independente. Ser incluído no fator genoma quase parecia uma injustiça. Essa habilidade foi dividida em 4 fases: peregrinação de primavera, peregrinação de verão, peregrinação de outono e peregrinação de inverno. Atualmente, o poder de Arata só lhe permitia acessar o primeiro estágio, a peregrinação da primavera. A peregrinação da primavera tinha 3 habilidades principais. Coroa de Ares. Invoca o fogo estelar de Ares para envolver o corpo, concedendo velocidade explosiva e um ataque ardente. Portão de Touro. Cria um portão enorme gravado com símbolos de touro, capaz de bloquear ataques físicos e refletir uma parte do dano como uma onda de choque. E miragem de gêmeos? Cria uma duplicata fantasma que imita os movimentos do usuário e compartilha sentidos, mas não possui poder de ataque físico. Útil para enganar. Se a miragem for destruída ou descartada, o usuário pode se teletransportar instantaneamente para o local dela para um ataque surpresa. Depois de analisar os efeitos da peregrinação da primavera, Arata sorriu ironicamente. Vamos testar. Encontrando um espaço aberto, Arata ativou Coroa de Ares. Primeiro. Chamas semelhantes à poeira estelar envolveram seu corpo instantaneamente. Arata exalou e tocou fogo estelar que cobria sua pele. Sem queimaduras. Ótimo. Isso significava que não lhe faria mal. Ele esfregou os dedos nas chamas, observando pequenos pontos de luz estrelada se espalhando como poeira cósmica. Havia algo hipnotizante nisso, uma mistura de mistério e poder. Então chegou a hora de testar o aumento de velocidade. Com um pensamento. Bum! O fogo estelar brilhou violentamente quando Arata deu um passo à frente. Como se estivesse rompendo o próprio espaço, sua velocidade explodiu. Em um instante, ele cruzou o ar, deixando um rastro de luz estelar para trás. Um segundo depois, o fogo estelar se dissipou e Arata parou, respirando com firmeza. Ele ainda estava na base da família. Parecia que ele não havia se movido, mas na realidade, ele tinha acabado de dar uma volta no planeta inteiro naquele único segundo, quase na velocidade da luz. Claro, ele nem estava se esforçando ao máximo. Manter esse estado por muito tempo vai ser difícil. Arata franziu a testa levemente antes de relaxar. Mesmo que ele não conseguisse sustentar isso por muito tempo, era mais do que suficiente na batalha. Coroa de Ares, uma habilidade terrivelmente forte. E não se tratava apenas de velocidade. Fogo ainda é fogo. Eu deveria testar o dano de queimadura em seguida. Após cancelar Coroa de Ares, Arata se preparou para tentar Portão de Touro. Dada sua descrição, parecia ser uma habilidade defensiva. Um minuto se passou e Arata ficou ali com uma expressão vazia. Não aconteceu nada. Ah, certo. Touro ainda não foi restaurado. Está marcado como indisponível. Ponto. Irritado, ele suspirou. Certo. Próximo. E miragem de gêmeos? Um brilho fraco apareceu diante dele, como luz refletida em um espelho. Então, uma cópia perfeita dele saiu da distorção. Arata examinou o clone atentamente. Ele realmente se parece comigo. Ele estendeu a mão e tentou tocá-la, mas ela passou direto. Só uma ilusão, hein? Não só isso, mas parecia que o clone exigia controle mental direto dele. Comparado com Coroa de Ares, este parece meio fraco. Ele testou o alcance se afastando 1000 metros e então dissipou o clone. De repente, uma compreensão o atingiu. Com apenas um pensamento, ele sentiu a conexão persistente entre ele e o clone. Instantaneamente seu corpo tremeu. Arata reapareceu exatamente onde o clone estava um momento atrás. Ele coçou o queixo. Tudo bem, não é incrivelmente poderoso, mas pelo menos é útil. A peregrinação da primavera por si só já lhe deu algumas habilidades interessantes. E ainda havia mais 3 estágios, verão, outono e inverno. Embora ele ainda não pudesse usá-los, as descrições por si só deixavam claro. A peregrinação do zodíaco era incrivelmente poderosa. Arata olhou para o espaço, peça maligna, onde as garotas do zodíaco brincavam alegremente entre as constelações.
Cada um deles agora tinha seu próprio palácio pessoal dentro de seus respectivos signos, e cada palácio tinha suas próprias características únicas. Mas isso não foi tudo. Assim como Arata ganhou a habilidade de peregrinação do Zodíaco, as garotas do Zodíaco também obtiveram seus próprios aprimoramentos. Além de invocar as sombras de Gastria, cada um deles tinha poderes únicos. Ares tinha domínio sobre Estelar. Escorpião controlava o mortal veneno estelar. Embora Arata ainda não pudesse usar as habilidades de peregrinação de nível superior, convocar as garotas do Zodíaco para lutar em seu lugar seria igualmente eficaz. Essa configuração, porque parece tanto com os servos de sangue de um vampiro. Mundo principal. A lua estava alta no céu. Depois de batalhar para ganhar experiência, Yukinoshita Yukino arrastou seu corpo exausto de volta para casa. Ela ainda não havia vivenciado a magia de Arata em primeira mão. Não porque ela não precisasse, mas porque ela simplesmente não teve a oportunidade de passar um tempo sozinha com ele. Se ela algum dia fosse reabastecida por ele. Só de imaginar a cena as orelhas de Yukino esquentavam. Para ela, algo assim já estava ultrapassando os limites do que ela era capaz de suportar. Além disso, a família tinha poções de recuperação disponíveis. Mas, ao descobrir como Shizuka as fazia, recusou-se terminantemente a usá-las. Só de pensar nisso, ela já era estranha demais. Ela não conseguia lidar com isso. Ela provavelmente aceitaria a reposição mágica de Arata com mais facilidade do que usar aquelas poções de leite. Então, estar cansado era normal. Era só mais uma forma de treinamento. Dito isto, ultimamente sua vida parecia tão gratificante. Era como se Yukino tivesse encontrado um novo propósito. Ao mesmo tempo, Yukinoshita Aruno também notou sua irmã mais nova. Ao ver a aparência completamente esgotada de Yukino, Aruno instintivamente franziu as sobrancelhas. Chegar em casa tão tarde já era preocupante e suspeito. Afinal, Yukino não era do tipo que saía com amigos e se orgulhava de sua independência. Então, onde ela esteve esse tempo todo? Claro, ela estava de volta agora. E suas roupas não estavam desgrenhadas nem sujas. Mas ainda assim, era difícil não pensar demais nas coisas. Aruno mordeu o lábio em frustração e soltou um pequeno bufo. Você chegou em casa muito tarde. Onde exatamente você estava? Suas sobrancelhas se franziram em desgosto, e seu tom tinha um tom acusatório. Mas é claro que Yukino não era do tipo que se deixava abalar por essas coisas. Com uma expressão calma, ela respondeu, isso não é da sua conta. Deixando essas palavras para trás, ela pegou as chaves e abriu a porta. Aruno ficou momentaneamente atordoada, mas só então percebeu que talvez tivesse exagerado. Ah, espera, eu só estava preocupada com você. Ela imediatamente mudou de tática, adotando seu tom brincalhão e persuasivo de sempre. Yukino suspirou, exasperada. Se você não tem mais nada para fazer, deveria ir para casa. O quê? Tão cruel. Yukino, esperei tanto tempo para você voltar, e você nem me oferece uma xícara de chá? Aruno fez beicinho dramático, com uma expressão exagerada. Yukino esfregou as têmporas, já sentindo uma dor de cabeça se formando. Tudo bem. Entre. O rosto de Aruno instantaneamente se iluminou com um sorriso radiante. Na sala de estar, Aruno recostou-se casualmente no sofá. Então, Yukino, ouvi dizer que você entrou para o clube de pesquisa sobrenatural? A informação veio diretamente de sua fonte interna, Hiratsuka Shizuka. Isso mesmo. Yukino assentiu. Então é assim que você está lidando com seu pequeno problema. Aruno olhou ao redor do apartamento imaculado e livre de maldições e notou a nova naturalidade no comportamento de Yukino. É isso mesmo, confirmou Yukino. Então, os olhos de Aruno brilharam de curiosidade. Se importa de me dizer como você resolveu isso? Ela estava genuinamente interessada. Afinal, ela podia dizer apenas olhando para a irmã que o problema de Yukino havia sido resolvido. Embora Yukino tenha chegado em casa tarde, parecendo completamente exausta, seu estado geral estava muito melhor do que antes. O ar sombrio que antes a envolvia havia desaparecido completamente. Estava claro que algo havia mudado. Mas como? O misterioso presidente do clube, Arata, usou meios sobrenaturais? Aruno estava morrendo de curiosidade para saber. Entretanto, Yukino ficou em silêncio diante da pergunta. Principalmente porque ela não tinha ideia de como explicar. Se ela dissesse a Aruno que havia se oferecido completamente a um homem em troca de um poder sobrenatural, isso seria um desastre prestes a acontecer. Sem mencionar o que aconteceria se a mãe deles descobrisse. Só de pensar nisso ela já ficava nervosa. Desculpe, isso é informação confidencial. Aruno. Ela lançou um olhar irritado para Yukino. Mas Yukino permaneceu imperturbável. Mutar. Aruno se levantou de repente e limpou a saia. Se você não me contar, ela disse com um sorriso travesso, eu mesma vou descobrir. Com essa declaração sinistra, ela se virou e saiu do apartamento. Lá embaixo, Aruno pegou o telefone e fez uma ligação. Compre-me uma casa mal assombrada. Imediatamente. A voz do outro lado da linha estava claramente confusa. Eu disse para me levar para o lugar mais mal assombrado que você puder encontrar. Ela estava determinada. Clube de pesquisa sobrenatural, hein? Yukino não lhe contou o que estava acontecendo. Então ela simplesmente os faria vir até ela. Se eles aceitassem pedidos de extermínio sobrenatural, ela simplesmente criaria uma razão para eles investigarem. Fufufu. Aruno riu sozinha, já imaginando as possibilidades. Quem sabe? Talvez amanhã ela tivesse a chance de contratar Yukino. Seus lábios se curvaram em um sorriso brincalhão. Tudo bem então, clube de pesquisa sobrenatural. Vamos ver que segredos você está escondendo. Capítulo 109. No dia seguinte, tarde. Clube de pesquisa sobrenatural. Uma batida ecoou na porta do clube. Mana? Yukino, que estava preparando o chá para Arata, olhou surpresa. O rosto de Aruno endureceu. No momento em que abriu a porta, ela se deparou com sua irmãzinha fazendo chá para um homem, parecendo uma esposa leal. Aruno forçou um sorriso, mal contendo suas emoções.
Respirando fundo, ela deliberadamente evitou olhar para Yukino, e em vez disso voltou seu olhar para Arata. Você deve ser o presidente do clube, certo? Este homem provavelmente possuía poderes sobrenaturais. Se ele conseguiu domar Yukino até esse ponto, ela cerrou os dentes. Ela não estava com ciúmes. De jeito nenhum. Ela estava irritada. Como ele ousa fazer a irmã dela servi-lo? Respire fundo. Respire fundo. Yukino, por outro lado, sentiu-se um pouco estranha. Ser pega assim pela irmã. Ouvi dizer que seu clube aceita pedidos de exorcismo fora da escola, disse Aruno, indo direto ao ponto. Arata respondeu em tom neutro. Os serviços de exorcismo começam em 5 milhões de ienes. Para ser honesto, sua família não precisava mais de dinheiro. Mas ele também não saiu do seu caminho para procurar empregos externos. Afinal, os membros de sua família precisavam de algo para se manterem ocupados. Saber que Saeko já havia se tornado uma demônio de classe alta. Então, se eles encontrassem um mundo mais fraco na próxima vez, ela e os outros poderiam lidar com uma invasão sozinhos. Como seu mestre, ele merecia viver uma vida de lazer, sem problemas. Enquanto Arata sonhava com um estilo de vida mais tranquilo, Aruno concordou imediatamente, sem hesitar. Apenas 5 milhões de ienes. Não era nada. Arata, nada impressionado, virou-se para Miko. Miko, cuide disso você mesma. Depois de pensar um momento, ele acrescentou. Yukino, você também vai. Como era um pedido de sua irmã, era justo que Yukino cuidasse disso. Sim, Yukino suspirou, olhando para a irmã, desamparada. Aruno, no entanto, levantou uma sobrancelha. O senhor não vem, senhor presidente? Arata lançou-lhe um olhar divertido. Você quer que eu intervenha pessoalmente? Você provavelmente não tem condições financeiras para isso. Aruno estufou o peito com confiança. Relaxe. Não há nada que a família Yukinoshita não possa pagar. Ela era a filha mais velha de uma potência política em Shiba. Contratar um exorcista deveria levá-la à falência? Arata fez uma pausa e perguntou. Quanto vale sua família? Aruno lançou-lhe um olhar confuso, sem saber por que ele estava perguntando. Mas ela ainda respondeu. Cerca de 5 bilhões de ienes. Ótimo. Esse será o preço. Os olhos de Aruno se arregalaram. Esse cara estava brincando com ela? O que não precisa mais da minha ajuda? O olhar calmo de Arata pousou sobre ela. Foi como um trovão em sua mente. Aruno prendeu a respiração. Suas coxas se pressionaram instintivamente. Ah, assustador. Apenas uma olhada. Gole. Ela engoliu em seco e forçou um sorriso sem graça. Não precisa incomodá-lo, senhor. Sua intuição aguçada gritava com ela. Este homem estava em um nível completamente diferente. Ele era perigoso. Extremamente perigoso. Aruno gritou internamente como um cachorro apavorado. Depois de deixar a academia, um silêncio tenso encheu o ar. Yukino, você tem certeza de que está tudo bem? Aruno hesitou. Estar perto daquele homem parecia incrivelmente perigoso. Apenas um olhar e ela soube. Todos os esquemas e truques humanos não tinham sentido diante dele. Se quisesse, ele poderia virar a mesa inteira. Aruno se orgulhava de sua capacidade de ler as pessoas. Então ela recuou imediatamente. O que você quer dizer? Yukino franziu a testa, confusa com a pergunta da irmã. Qual o problema? Ela estava se divertindo muito. A cada dia ela sentia que ficava mais forte. Pela primeira vez, ela sentiu que tinha um propósito real. Como poderia haver um problema? Aruno abriu a boca, olhou para Miko e suspirou em silêncio. Depois de um tempo, os três chegaram a um prédio abandonado. Miko e Yukino circulavam o local, examinando-o cuidadosamente. A conclusão deles? Não há espíritos aqui. Nenhum. Aruno piscou e então olhou ao redor também, mesmo que ela não conseguisse ver nada. Mas, esse lugar não deveria ser mal assombrado? Aruno fez beicinho. Ah bem, vamos para a próxima. Meia hora depois. Outro site abandonado. Ainda nada. Yukino e Miko falaram em uníssono. A expressão de Aruno se contraiu. Próximo. Eles passaram por 5 locais. Finalmente, eles ficaram em frente a um antigo complexo de apartamentos. Miko olhou para cima. Um espírito inchado e grotesco pairava no alto, olhando para eles. Você consegue me ver? Ele sussurrou. Yukino suspirou. Parece que você finalmente encontrou uma dessa vez, mana. Depois de visitar tantos lugares, ela descobriu a verdadeira intenção da irmã. Ontem ela não contou nada a ela, então hoje ela resolveu resolver a situação e veio investigar. Ela até escolheu todos os lugares que supostamente eram mal assombrados. Provavelmente passou a noite anterior comprando todas as informações que conseguiu encontrar. Ela claramente não conhecia os lugares enquanto eles estavam vindo para cá. Como assim finalmente tropecei em um? Eu disse que este lugar era mal assombrado. Aruno bufou, imperturbável por ter sido exposta. Mas então algo lhe ocorreu, e sua expressão endureceu. Uma sensação de inquietação a invadiu. Espere um minuto. Aruno arregalou os olhos, incrédula. Você está dizendo que este lugar é realmente mal assombrado? Yukino ignorou a reação da irmã e se virou para sua integrante sênior da família, Miko, buscando confirmação com um olhar. Miko assentiu e disse, só uma maldição de grau 2. Você deve lidar com isso sozinha. Eu te apoio. Com isso, ela sacou seu espelho, uma ferramenta que podia influenciar a própria realidade. Perfeito para auxiliar em batalha. Yukino lançou-lhe um olhar agradecido antes de respirar fundo, concentrando seu foco na maldição. Foi a primeira vez que ela enfrentou uma maldição de grau 2. Esperem. Aruno entrou em pânico de repente. Vocês ficaram dizendo coisas estranhas esse tempo todo. O que está acontecendo aqui? Yukino franziu a testa e retrucou. Irmã, afaste-se. Aruno ficou momentaneamente atordoada.
Essa foi a primeira vez que ela viu Yukino daquele jeito. Mas depois de ser gritada, ela instintivamente se acalmou e recuou para uma distância mais segura. Ainda, Yukino gritou com ela definitivamente iria se vingar disso mais tarde. Enquanto ela resmungava para si mesma, a maldição de grau 2 finalmente os notou. Ele sorriu, revelando sua boca grotesca e fétida. Você consegue me ver. Você consegue me ver. Com um som agudo, ele saltou do topo do prédio e mergulhou direto neles. Miko levantou seu espelho. A maldição, que estava avançando em direção a eles, de repente girou no ar e caiu no chão. Estrondo. Um impacto alto e surdo sacudiu a área. A força do impacto rachou o piso de cimento. Os olhos de Aruno se arregalaram em choque enquanto ela permanecia congelada no lugar. Ela não conseguia ver nada, mas o chão tinha acabado de desabar do nada. Existe mesmo alguma coisa? Sua voz tremeu. Ela já tinha passado por muita coisa na vida, mas era a primeira vez que se deparava com algo tão assustador. Não conseguiu evitar sentir um arrepio na espinha. Yukino estava realmente prestes a lutar contra alguma criatura invisível? Ela se virou para olhar para a irmã, com a preocupação estampada no rosto. Então ela viu. Uma névoa fria começou a girar em torno de Yukino, e delicados flocos de neve começaram a cair do ar. Aruno ficou completamente perplexa. Mas Yukino não parava. Ela graciosamente moveu a mão para frente, e a neve ao redor se transformou em lanças de gelo, lançadas em direção ao alvo. A maldição de grau 2 tentou se esquivar, mas o espelho de Miko a fez congelar no lugar. Rachadura, rachadura! Assim que o gelo tocou a maldição, ela se espalhou como veneno, engolfando toda a sua forma em um instante. Uma estátua de gelo lindamente esculpida agora estava na base do antigo prédio de apartamentos. Aruno olhou fixamente para a cena à sua frente, sentindo-se presa em um sonho. Isso não pode ser real. Yukino. Na verdade se tornou Yukino, a rainha do gelo. Ela mudaria seu nome para Elsa agora? Aruno voltou seu olhar para a escultura de gelo. Embora ela mal conseguisse distinguir sua forma deformada, ela sabia que havia algum tipo de monstro grotesco congelado lá dentro. Mas ela não conseguia ver. Yukino não prestou atenção à irmã. Ela caminhou calmamente até a maldição congelada e a tocou de leve com a ponta dos dedos. Estrondo. A estátua de gelo se estilhaçou em pó. A maldição dentro dele desapareceu no nada. Miko observou com admiração, com uma pitada de inveja nos olhos. Ela desejou ter uma habilidade tão legal. Com a maldição resolvida, Yukino se virou para Aruno e disse categoricamente: Irmã, seu pedido foi atendido. Aruno, ainda em choque, permaneceu em silêncio, incapaz de processar o que acabará de acontecer. Yukino suspirou. Ela conseguia entender essa reação. Afinal, ela mesma havia passado pela mesma coisa. Sua irmã provavelmente precisaria de algum tempo para se adaptar. Ela passou por Aruno, pronta para seguir Miko para caçar mais maldições e ganhar mais experiência. Tapa! De repente seu braço foi agarrado. Yukino se virou surpresa e viu Aruno forçando um sorriso, com um aperto de mão tremendo levemente. Yukino, dessa vez você realmente se adiantou. Yukino apertou os lábios, mas não disse nada. Aruno sempre foi aquela que estava à frente. Mas agora Yukino a havia superado. E muito mais rápido do que ela esperava. Yukino lançou um olhar preocupado para a irmã, mas acabou saindo sem dizer mais nada. Ela não podia fazer nada para ajudar a irmã. Ela nunca conseguiu. Depois que Yukino foi embora, o rosto de Aruno se contorceu em uma mistura de emoções. Ela se virou para olhar o antigo prédio de apartamentos com uma sensação desconfortável subindo pela espinha. Arrepios percorreram sua pele. Tremendo, ela também saiu rapidamente do local. No caminho de volta, sua expressão gradualmente retornou ao seu comportamento habitual, caloroso e charmoso. Essa é minha chance. Uma chance para mim, e para a família Yukinoshita. Capítulo 110. No caminho de volta para casa, sentada no carro, Yukinoshita Aruno estava imersa em pensamentos. Então, tudo mudou quando Yukino se juntou ao clube de pesquisa sobrenatural. Yukino definitivamente não tinha esse tipo de poder sobrenatural antes. Ganhar poder. Então era isso que ela queria dizer com encontrar uma solução? Murmurou Aruno para si mesma, um pouco atordoada. Mas ainda assim, deve ter havido um preço a pagar por esse poder. Aruno se lembrou de como Yukino agia como uma esposinha no clube. Agora ela entendia perfeitamente o motivo disso. Acontece que ela basicamente se vendeu para o presidente do clube. Pensar nisso deixou Aruno um pouco irritada. Aquela era a preciosa irmãzinha que ela havia criado com tanto carinho por mais de uma década. Mas como as coisas já haviam chegado a esse ponto, Aruno rapidamente mudou sua perspectiva. Talvez, através de Yukino, a influência da família Yukinoshita pudesse aumentar ainda mais? Ela lembrou como lutou para entrar nos círculos de elite de Tóquio, enfrentando inúmeras batalhas e dificuldades sociais. De repente Aruno riu sozinha. Como eles não queriam deixá-la entrar, ela simplesmente mudaria de tática e os colocaria de joelhos. 2 dias depois, a família Yukinoshita. Depois de ouvir a explicação de Aruno, Yukinoshita Ruka, mãe de Aruno e Yukino, ainda achou difícil de acreditar. Eventos sobrenaturais? A filha mais nova dela até ganhou poderes sobrenaturais? Quanto mais ela ouvia, mais inacreditável parecia. Ela sabia que Aruno não mentiria sobre algo assim, mas... Você tem certeza disso? Mesmo confiando na filha mais velha, Ruka não conseguia deixar de se sentir cética. Afinal, a menos que alguém visse com os próprios olhos, pessoas comuns não acreditariam que tais coisas existissem.
Aruno suspirou desamparada. Espere só até Yukino chegar em casa e você verá por si mesma. Ainda bem que ela ligou para Yukino com antecedência e pediu que ela voltasse. Caso contrário, explicar tudo isso teria sido um pesadelo. Não precisaram esperar muito. Logo, Yukino retornou para casa em Shiba. Assim que ela entrou pela porta e viu sua mãe e irmã esperando por ela, Yukino se sentiu um pouco inquieta. Considerando quão esperta Aruno era, ela provavelmente já havia descoberto como Yukino ganhou seus poderes. Ela seria repreendida? Ela lançou um olhar furtivo para a expressão séria da mãe e suspirou internamente. Mesmo assim, ela não se arrependeu. Assim que ela se sentou, Aruno foi direto ao ponto. Yukino, mostre à mamãe o que você sabe fazer. Yukino permaneceu em silêncio. Ruka lançou um olhar para Aruno. Essa filha dela estava ficando cada vez mais destemida. Nenhum deles disse mais nada, apenas encararam Yukino atentamente. Após um momento de análise, Yukino suspirou em resignação. Ela sabia que esse dia chegaria mais cedo ou mais tarde. Sem dizer uma palavra, ela levantou a mão. Um delicado floco de neve se materializou em sua palma, do nada. Ruka respirou fundo, mas o frio repentino do gelo de Yukino a fez tremer, fazendo-a tossir. Vendo isso, Yukino rapidamente dispersou o floco de neve. Depois de alguns momentos de tosse, Ruka ainda sentia um frio persistente e não conseguiu evitar um tremor. Então, ela se virou para Yukino com uma expressão de pura descrença. Então, Aruno estava falando a verdade? A filha dela realmente se tornou um ser sobrenatural? Yukino permaneceu em silêncio, mas suas emoções eram complicadas. Era a primeira vez que ela via sua mãe tão perturbada. Mas o que mais a preocupava eram os inevitáveis questionamentos e repreensões. Vender-se a um demônio em troca de poder. Que mãe aceitaria uma coisa dessas? Ruka levou um momento para acalmar suas emoções complexas. Então, lembrou-se de algo que Aruno havia mencionado antes. Um preço teve que ser pago para ganhar poder sobrenatural. Então, o que Yukino sacrificou? Percebendo o comportamento nervoso da filha, Ruka já conseguia dar um palpite. Ela sentiu uma mistura de frustração e admiração. Yukino realmente teve a determinação de fazer algo assim? Seria realmente a mesma filha que ela conheceu todos esses anos? Como matriarca da família Yukinoshita, Ruka rapidamente recuperou a compostura. Sua frustração desapareceu com a mesma rapidez. Afinal, sua raiva vinha apenas do fato de sua filha ter tomado uma decisão tão importante sem consultar a família. Fora isso, ela tinha a mesma mentalidade de Aruno. Como as coisas já haviam acontecido, a família Yukinoshita teve que aproveitar a oportunidade. Afinal, em circunstâncias normais, ela não conseguia ver outra maneira de sua família ascender mais alto. É melhor se aventurar no mundo sobrenatural e trilhar um novo caminho. Quem sabe? A família Yukinoshita pode até chegar ao topo da sociedade humana. Yukino, você se saiu bem dessa vez. Ruka sorriu com aprovação para a filha. Yukino. Ela ficou completamente estupefata. O que aconteceu? A mãe dela não ficou brava. Na verdade, ela parecia solidária. Sua expressão endureceu quando uma onda de frustração a invadiu. Então, a mãe dela realmente não se importava com ela, né? Yukino, você pode nos contar os detalhes? Ruka, é claro, percebeu os sentimentos da filha. Mas naquele momento, o futuro da família Yukinoshita era mais importante. Yukino hesitou por um momento antes de responder. Preciso pedir permissão ao presidente do meu clube. Afinal, o que ela podia ou não dizer, cabia a Arata decidir. A expressão de Ruka ficou um pouco complicada. A filha dela já tinha começado a priorizar um estranho em vez da própria família. Logo após receber a aprovação de Arata, Yukino explicou brevemente a existência dos demônios e como os contratos funcionavam. Claro, ela não revelou uma única palavra sobre os outros mundos, o sistema de bênçãos ou a existência de demônios especiais. Mesmo que fosse sua própria família, eles não faziam parte da família. Eu vejo. Yukinoshita Aruno e sua mãe, Yukinoshita Ruka, ambas tinham expressões pensativas. Surpreendentemente, nenhum deles pareceu particularmente chocado ou chateado com Yukino se tornando um membro da família do demônio. Honestamente, comparado a casar Yukino com um desconhecido no futuro, juntar-se a um demônio em troca de poder não parecia um mau negócio. Mas o mais importante, Yukino agora era um demônio. E a família de Arata já parecia um pouco grande demais. O mais importante é que era composto inteiramente por mulheres. Yukinoshita Ruka franziu a testa enquanto examinava Yukino. Ela era certamente bonita, mas aquela figura dela, ela conseguiria competir? Yukino imediatamente percebeu o julgamento tácito de sua própria mãe e, sem dizer uma palavra, cruzou os braços sobre o peito. Ao ver isso, Ruka desviou o olhar, pensou por um momento e então proferiu seu decreto final. A existência de Yukino me fez reconsiderar o desenvolvimento futuro da família Yukinoshita. Sentando-se ereta, ela recuperou a compostura digna e falou em tom sério. Nossa família Yukinoshita deve se unir a Arata-sama. Aruno não ficou nem um pouco surpresa. Desde o momento em que chegou, ela sabia exatamente que tipo de decisão sua mãe tomaria. Yukino, por outro lado, ficou em silêncio. Ainda assim, ela não rejeitou a ideia. Depois de se juntar à família, ela testemunhou pessoalmente o poder avassalador de Arata e a força de seus seguidores. A mãe dela tomando essa decisão, honestamente, foi um alívio. No entanto, Ruka hesitou, lançando outro olhar para Yukino antes de suspirar suavemente. Com apenas Yukino, a posição da nossa família no círculo de Arata-sama pode não ser alta o suficiente. Depois de um momento de contemplação, ela tomou uma decisão. Aruno, você também deve pedir para se juntar à família de Arata-sama. O que? Aruno ficou sem palavras. Yukino ficou igualmente atordoada. Espera, o que ela quis dizer? Se eu não fosse suficiente, como Aruno poderia ser? Yukino estreitou os olhos, frustrada, claramente não convencida. Aruno, enquanto isso, esfregou a têmpora.
Yukino, tem coisas em que você não pode competir. Ela olhou para sua própria figura curvilínea e mergulhou em pensamentos profundos. Entrando para a família do Arata, hein? Ela definitivamente ficou tentada. Como era exercer um poder sobrenatural? Mas, Yukino mencionou que nem todo mundo estava qualificado para participar. Isso a deixou um pouco nervosa. Mais importante, ela não conseguia aceitar a ideia de perder para Yukino. Eu entendo. Sem hesitar, Aruno concordou. Yukino lançou-lhe um olhar complicado. Então está bem, Ruka sentiu satisfeito. Amanhã, Aruno, você irá para a Academia Shushin. Ah, e mais uma coisa. Ruka acrescentou de repente. Certifique-se de trazer a sinceridade da família Yukinoshita com você. Clube de pesquisa sobrenatural. Aruno, que estava esperando por esse momento, imediatamente procurou Arata. Sentado confortavelmente em sua cadeira, Arata olhou para o documento em sua mesa, um acordo de transferência de ações dos negócios da família Yukinoshita. Com uma risada, ele comentou: vocês realmente se dedicaram muito a isso, hein? Claro que para ele, os bens da família Yukinoshita não eram tão impressionantes. Mas para eles, isso foi uma grande mudança. Aruno abaixou a cabeça levemente. Por favor, Arata-sama, aceite isso como um símbolo da sinceridade da nossa família. Ela estava bem ciente de que sua riqueza poderia não significar muito para um demônio como Arata. Mas isso era tudo que a família Yukinoshita tinha a oferecer. E também, Aruno olhou para cima com um olhar firme. Se possível, por favor, me aceite em sua família. Arata apoiou o queixo na mão, intrigado. Yukino já deveria ter te contado o que significa se tornar um membro da minha família. Claro. Aruno assentiu sem hesitar e então sorriu confiantemente. Significa entrar para o harém do Arata-sama, certo? A sala ficou em completo silêncio. Ela tinha acabado de deixar escapar, sem um pingo de constrangimento. Aruno continuou com um tom inabalável. Para mim, esse seria o resultado ideal. A família Yukinoshita estava inativa há muito tempo. Por fim, ela seria forçada a um casamento arranjado para obter ganhos políticos e financeiros. Se ela tivesse que viver esse tipo de vida, ela preferiria se dedicar a alguém realmente poderoso. Passar a vida com Arata em vez de algumas elites revoltantes e gananciosas? Essa foi a maior fortuna que ela poderia almejar. Além disso, o Arata não era apenas poderoso, ele era bonito, capaz e carismático. Ele poderia conceder-lhe poderes sobrenaturais. E possivelmente até elevar ainda mais a família Yukinoshita. Quando ela ponderou os prós e os contras, isso foi uma vitória absoluta. Seus olhos ardiam de determinação quando ela declarou: por favor, aceite-me em seu harém. Silêncio. A sala inteira caiu em um silêncio assustador. Shina, Mairu e os outros olharam para Aruno incrédulos. Eles não esperavam que ela fosse tão descaradamente direta. Yukino silenciosamente virou as costas, recusando-se a reconhecer sua irmã excessivamente entusiasmada. Até Arata ficou momentaneamente atordoado. Esta mulher, ela não era normal. Ela realmente não era. Ela estava disposta a ir com tudo sem hesitar. Ainda, Arata deu um sorriso irônico. Então, como desejar. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.